No episódio anterior vimos como depois que os Lobos de Prata anotaram todos os monstros poderosos do 99º andar seguindo o comando de Seljun, eles confundiram Seljun com o lendário Grande Dragão Negro, então Seljun também desempenhou o papel do dragão perverso e usando o poder da comida deliciosa enganou os Lobos de Prata para trabalhar para ele e os tornou guarda-costas de Tel. Enquanto Seljun estava pensando profundamente, Tel veio pedir comida dizendo que estava com muita fome e queria comer um pouco de peixe, mas bem depois que Seljun revelou o que aconteceu com o lago e Tel não pode ter nenhum peixe, ele ficou devastado. Ele começou a chorar deitando no chão dizendo que se não pudesse ter peixe não trabalharia mais, mesmo chamando seu junho de fraude. O coelho guerreiro observou Tel com uma cara de idiota, mas seu junho e o coelho guerreiro, depois de um tempo perto do lago, disseram a Tel para parar de choramingar como uma criança de 2 anos. Ele está tentando tudo o que pode agora para restaurar o lago. Então seu João, depois de verificar o lago, disse que agora o lago não era mais venenoso e o coelho guerreiro estava pronto, mastigando uma cebolinha desintoxicante para mergulhar fundo no lago e entrar no buraco para descobrir o que há dentro daquele buraco, para onde aquele buraco está levando. E o coelho guerreiro, com seu martelo de guerra, em um único golpe destruiu a pequena entrada, quebrando a enorme pedra em pedaços. Agora na frente de seu junho havia uma entrada enorme. Enquanto observava a entrada, Seljun primeiro elogiou o coelho guerreiro e perguntou se ele seria capaz de entrar no buraco e explorar. O coelho guerreiro imediatamente tentou entrar na caverna, mas rapidamente voltou dizendo que o interior da caverna era muito escuro e que ele não conseguia ver nada, então ele não podia ir explorar agora. Ao ouvir isso, seu Junho estava mais uma vez em uma situação difícil, imaginando que mesmo depois de proteger o pet eles não poderiam explorar o interior, pois seria muito perigoso ir para debaixo d'água em um lugar escuro como o breu, e o coelho guerreiro também concordou. Então seu Junho se virou para Tel perguntando se ele tinha algum item que deixasse o coelho guerreiro enxergar no escuro ou algum item que pudesse ajudar a enxergar no escuro. Bem, Tel estava ocupado brincando com os coelhinhos e ouvindo comando de seu Junho. Tel imediatamente começou a esvaziar sua bolsa, dizendo que até onde sabia não tinha nenhum item como aquele, mas se seu Junho dissesse a ele que ele poderia ir e encontrar um item como este. Mas da bolsa de Tel algumas moedas de torre, algumas bolsas e um colar roxo estranho caíram. Seu Jun também notou essa joia roxa e, curioso, ele a pegou. Depois de verificar sua janela de status, o sistema o notificou que esse é um colar com joia arranhada e é um item de classificação E. Todas as informações estão seladas, pois é um item não avaliado. Então Seljun ligou para o gerente da torre e perguntou se ela o ajudaria a avaliar este item, assim como fez com o chapéu de palha, e Aileen respondeu instantaneamente: é claro que ela ajudará, meu querido Seljun. Então Seljun ofereceu uma cesta de tomate cereja e, após aceitá-la, Aileen imediatamente começou a avaliar o item. E depois de um tempo na frente de Seljun, o mesmo colar enferrujado e arranhado se transformou em um lindo colar dourado. Seu João também ficou surpreso ao ver como o colar se transformou completamente. O sistema notificou que era o colar de luz, era um item de classificação C e depois de usá-lo emitia uma luz brilhante que iluminava todo o ambiente. Quanto mais alto o nível do usuário, mais brilhante era a luz. Bem, vendo isso, seu Junho ficou surpreso e feliz ao mesmo tempo. Ele não conseguia acreditar como conseguiu exatamente o item certo de que precisava. Até o coelho guerreiro ficou feliz e animado, vendo que agora ele seria capaz de embarcar em uma aventura subaquática. Naquele momento curioso, Tel perguntou que o item era útil. Tel pode continuar sendo Tel do gato de vendas por mais um tempinho, e seu Junho, segurando a pata fofa de Tel, percebeu que Tel realmente tem as patas douradas da sorte. Cada item que ele pega acaba se tornando raro e valioso. Então Seljun decidiu dar a Tel o título de Salis Cat Tel Forever. Ele promoveu Tel comum para Salis Cat Tel Forever. Ouvindo isso, a princípio Tel ficou confuso, então com entusiasmo seu João levantou Tel, explicando que a partir de hoje ele oficialmente nomeou Tel como Tel do gato de vendas, e agora Tel era responsável pela distribuição das colheitas. Todos, desde os coelhinhos até os coelhos guerreiros, começaram a aplaudir a promoção de Tel. Enquanto isso, Tel não conseguia acreditar que ele sempre seria o Salis Cat Tel e poderia aproveitar os benefícios do Salis Cat Tel para sempre, mas não era o fim. Seu João ficou tão feliz que promoveu Tel à posição de presidente só por hoje. Como ele realmente fez um ótimo trabalho pegando aquele colar de luz, Tel ficou muito feliz e começou a dançar levantando a mão. No momento seguinte, Tel, usando sua autoridade de presidente, comandou o coelho guerreiro para usar aquele colar e trazer muitos peixes deliciosos do lago. O coelho guerreiro fez uma saudação militar dizendo que ele iria. Depois de um tempo, vemos seu Junho usando o colar, e assim que ele o fez, o
Colar começou a brilhar com uma luz forte, o que espantou Seu Jun, vendo como esse pequeno colar emitia uma luz suave que não machucava os olhos, mas era capaz de iluminar toda a área. Seu Jun tirou o colar, dizendo ao coelho guerreiro que era dito que quanto maior o nível do usuário, mais forte a luz que ele emitiria. Então ele pediu ao coelho guerreiro para experimentar o colar, e o coelho guerreiro também estava muito animado para experimentar. Assim que ele vestiu o colar, ele começou a emitir uma luz muito forte e brilhante, quase cegando Seu Junho. Ele de alguma forma bloqueou a luz de sua mão enquanto fechava os olhos. Bem, Seu Junho, frustrado e um pouco ciumento, percebeu que até mesmo um coelhinho é mais poderoso e de nível mais alto do que ele, e o coelho guerreiro estava de pé com o peito erguido, orgulhosamente sorrindo, mas pelo menos Seu Junho estava feliz que, ao menos usando este item, o problema de enxergar no escuro finalmente seria resolvido. No começo ele estava um pouco em dúvida se esse colar realmente emitiria luz brilhante, mas agora Seu Junho tinha certeza de que sim. Depois disso, vemos Seu Junho com a corda que ele fez com suas folhas de cebola Ultra Pro Gigamax God Edition. Ele estava amarrando a corda em volta do coelho guerreiro e dizendo para ele ficar seguro, não fazer nada imprudente e segurar a corda firme. O coelho guerreiro assentiu. Então Seu Jun, depois que a corda foi feita, enquanto segurava a corda, instruiu o coelho guerreiro, dizendo: se o coelho guerreiro não puder respirar debaixo d'água ou se ele entrar em qualquer situação perigosa, tudo o que ele tem a fazer é puxar a corda 2 vezes e Seu Junho saberá que algo aconteceu e ele o puxará para fora. O coelho guerreiro concordou animadamente em fazê-lo. Enquanto o coelho guerreiro se preparava para mergulhar dentro do lago, Seu Jun o lembrou de também levar sua adaga e sua bolsa, pois seu martelo seria difícil de balançar debaixo d'água, e se ele encontrar alguma coisa, ele pode guardá-la dentro da bolsa. Depois de pegar a adaga e a bolsa, o coelho guerreiro estava finalmente totalmente preparado para mergulhar dentro do lago. Mais uma vez Seu Junho disse ao coelho guerreiro para tomar cuidado e ser cuidadoso, e o coelho guerreiro deu um caloroso sinal de positivo em resposta, dizendo que ele o fará. Então o coelho guerreiro respirou fundo e mergulhou dentro do lago e apressadamente começou a nadar dentro do buraco, pronto para enfrentar o que viria depois de nadar por um tempo. Ele finalmente viu uma luz brilhante no fim do túnel, então ele acelerou segurando a pedra do túnel. Ele começou a correr em direção à saída e finalmente ele chegou à saída. Depois de um tempo, quando ele saiu da saída, ele ficou surpreso. Na frente dele havia todo um ecossistema subaquático. A água também era muito funda, era tão funda que no fundo da água só havia escuridão. Era como flutuar em uma galáxia com milhares de peixes e monstros aquáticos misteriosos. Ele até viu uma baleia galo com uma joia na cabeça, mas então ele percebeu algo: todos os peixes e monstros marinhos perto da saída estavam mortos, e ele percebeu que devia ser por causa da sopa venenosa que Seu Junho acidentalmente deixou cair no lago. Então o guerreiro começou a fazer seu trabalho. Ele pegou a adaga de Seu Junho, chegou perto de um peixe enorme e com seu movimento rápido começou a massacrar o peixe. Enquanto cortava o estômago do peixe, ele notou algo misterioso. De repente, uma luz dourada começou a entrar no estômago do peixe, então um líquido dourado começou a sair dele. Curioso, ele enfiou a mão dentro do estômago do peixe e tirou o líquido misterioso, pensando que se ele desse essa coisa dourada misteriosa para Seu Junho definitivamente o elogiaria, o abraçaria e daria um tratamento especial como Seu Junho dá. Até enquanto pensava nisso, ele abriu sua bolsa e tirou o líquido dourado misterioso de dentro. Então ele amarrou o peixe grande com a corda de cebola, mas ele mal sabia que o cheiro do sangue atraiu algo sinistro. Assustado, ele imediatamente se virou e o grande tubarão estava correndo em sua direção, abrindo sua boca enorme que estava carregada com dentes de aço afiados como navalhas. O coelho guerreiro de alguma forma se esquivou do tubarão, mas o alvo do tubarão não era o coelho guerreiro, mas o peixe. Que o coelho guerreiro pegou o tubarão, deu uma grande mordida no peixe e o avanço do tubarão criou uma onda enorme que jogou o coelho guerreiro para trás. E a corda que estava amarrada em seu estômago ficou mais apertada, dificultando sua respiração. Felizmente o tubarão só estava interessado no peixe, então depois de dar a mordida o tubarão foi embora, mas o coelho guerreiro estava perdendo a consciência e se afogando profundamente na escuridão do oceano. Mas ele não desistiu. Com um pouco de sua força ele puxou a corda 2 vezes. Enquanto isso, lá fora, após receber o sinal, Seu Jun foi alertado e ordenou que todos imediatamente pegassem a corda e começassem a puxar o coelho guerreiro com toda a força. Um por um todos agarraram a corda e imediatamente, com Seu Junho liderando, começaram a puxar a corda. A foice estava liderando a gangue de coelhos e o coelho gordinho estava liderando por trás. Finalmente, depois de um tempo de trabalho duro, eles finalmente conseguiram puxar o coelho guerreiro, mas para a surpresa de Seu Junho, o coelho guerreiro estava inconsciente. Seu Junho ficou preocupado e entrou em pânico vendo o coelho guerreiro inconsciente.
Ele gentilmente pegou o coelho guerreiro em seus braços e começou a gritar seu nome, mas o coelho guerreiro ainda não estava respondendo. Seu João estava ficando cada vez mais preocupado e em pânico, mas o guerreiro coelho permaneceu inconsciente. Todos ficaram em pânico e, preocupados, da abelha rainha bebê ao coelho da carroça. Seu Junho começou a chorar de preocupação, implorando para que o coelho guerreiro acordasse. Com seu Junho gentilmente manteve o coelho guerreiro fora do lago, pegou sua adaga e o pingente de lado e começou a bater em seu peito continuamente, gritando para acordar. Até Theo do lado estava preocupado e gritava para o coelho guerreiro acordar lentamente. Todos correram preocupados para perto de seu Junho. O coelho gordinho estava cuidando dos filhotes enquanto a mamãe coelha chorava em choque. O marido coelho, com todos os coelhos, estava chocado e preocupado demais para falar. Seu Junho rapidamente pegou seu chapéu e o deu para a abelha rainha bebê para mantê-lo seguro. Seu Junho tinha um plano em mente para salvar o coelho guerreiro, que era a ressuscitação boca a boca. Seu Junho aproximou lentamente seu rosto do coelho guerreiro desmaiado para fazer o tratamento boca a boca, mas assim que o coelho guerreiro sentiu o hálito fedorento de seu João, ele acordou e cuspiu toda a água armazenada em seu estômago na boca de seu João. Ao ver o coelho guerreiro vivo, todos ficaram felizes. Momi e o marido coelho abraçaram fortemente o coelho guerreiro. Enquanto o coelho foi-se, estava muito sobrecarregado emocionalmente para sequer falar bem. Todos ficaram muito felizes e contentes que o coelho guerreiro estivesse vivo, mas seu Junho, por outro lado, começou a tossir, tossindo toda a água que engoliu pela boca, gritando mais. Depois de ver o coelho guerreiro vivo, seu Junho também ficou emocionado e começou a chorar de alegria. A abelha rainha bebê também ficou feliz em ver o coelho guerreiro vivo, mas o coelho guerreiro não ficou feliz. Ele começou a gritar, perguntando o que seu Junho estava fazendo enquanto ele estava desmaiado. Ele não queria que seu primeiro beijo fosse com seu Junho. Ele não é gay, sabia? Seu Junho também ficou irritado, dizendo para parar de reclamar, dizendo que ele também quase sacrificou seu primeiro beijo para salvá-lo. Enquanto isso, Aileen estava assistindo a esse momento alegre de sua bola de cristal enquanto se agarrava ao seu lençol de contas. Ela ficou um pouco tímida ao ouvir que seu Junho é solteiro virgem e nem beijou ninguém, o que significa que ela ainda tem uma chance. Bem assim, seu Junho, ainda bravo e usando seu chapéu de palha, perguntou se ele estava realmente feliz que o coelho guerreiro estivesse vivo. Ele se perguntou por que a água da boca do coelho guerreiro era salgada. Então o gerente da torre explicou a Seljun que o coelho guerreiro deve ter ido para o mar das dimensões, o que deixou Seljun confuso quando ele ouviu sobre isso pela primeira vez. Então o gerente da torre explicou que o mar das dimensões é um lugar que fica entre os andares da torre, assim como a terra. Na torre também há um vasto oceano na torre, mas ninguém nunca soube como entrar naquela dimensão do oceano. Ninguém sabe o que há dentro daquele oceano e como realmente entrar no oceano. Em alguns casos ultra raros existem buracos de água que levam à dimensão dos mares, mas mesmo que alguém os encontre, é muito perigoso explorá-los, assim como a torre no mar dimensional. Também há andares de 1 a 100. Ouvindo um dos mistérios de como as criaturas marinhas estavam aparecendo no pequeno lago fresco foi resolvido. Então Seljun curiosamente perguntou ao coelho guerreiro se ele encontrou algo interessante. O coelho guerreiro abriu sua bolsa orgulhosamente. Theo e Seljun assistiram com entusiasmo. Finalmente o coelho guerreiro tirou a coisa gelatinosa que encontrou dentro do peixe e o sistema notificou Seljun que este é o núcleo de uma enguia elétrica gigante, e isso deixou Seljun e Theo chocados. Enquanto Seljun segurava o núcleo em sua mão, o sistema explicou que este é o núcleo de uma enguia elétrica gigante que vive 1000 anos e após consumi-lo o usuário aprenderá uma habilidade de classificação, a chamada chuva e trovão, mas o requisito para aprender a habilidade era ter um mínimo de 10 mana. Bem, Seljun ficou muito animado e começou a gritar e pular de excitação, não por causa do núcleo da enguia elétrica gigante, era porque agora ele seria capaz de comer frutos do mar deliciosos. Animado, Seljun perguntou ao coelho guerreiro se ele também trouxesse a enguia elétrica gigante com ele e o coelho guerreiro assentiu em resposta. Então o coelho guerreiro começou a puxar a corda de cebola e a água começou a espirrar pesadamente. Com um puxão forte, o coelho guerreiro puxou a enguia gigante para fora. É assim que todos viram, ficaram chocados. Seljun, Theo e todos os coelhos ficaram chocados demais para falar, e o coelho gordinho, bem, ele começou a babar pensando em quão deliciosa a carne seria. Mas então algo inesperado aconteceu. De repente muitas piranhas e lagostins começaram a pular do lago. Eles foram atraídos pelo sangue do gigante e isso deixou Seljun e todos chocados ao ver o lago cheio de piranhas e lagostins. Seljun ficou emocionado alegremente. Ele levantou o coelho guerreiro bem alto, abraçando e elogiando por trazer todas as proteínas de volta ao lago. Todos estavam felizes e Theo, bem, ele só queria dar uma grande mordida na enguia. Então Seljun anunciou que faria
Um prato de dar água na boca com a enguia gigante deixando todos animados. No momento seguinte vemos seu Junho fazendo uma sopa deliciosa e tocante. Depois que terminou, todos começaram a comer os lobos prateados e toda a família dos coelhos estavam comendo sopa de piranha e enguia gigante enquanto os exterminadores mastigavam folhas de cebola. Enquanto isso, Theo finalmente revelou tudo o que Don Sik disse a ele de como as plantações de seu Junho deixaram o mundo exterior louco e por causa disso até sua família ficou em perigo. Seo Jun não consegue acreditar como suas cerejas se tornaram tão populares na Terra, mas depois de ouvir que Don Sik está fazendo de tudo para garantir que a família de Sejun permaneça segura, ele ficou aliviado. Então ele instruiu Theo a que na próxima vez que ele encontrar Don Sik, Theo tem que perguntar a ele em detalhes como Don Sik protegerá sua família. Theo concordou. Então Seu Junho pensou que Don Sik da Phoenix Guild realmente ajudou Seu Junho desde o começo e ele é muito grato a ele. Então ele pensou em fazer algo para retribuir o favor. Então Theo informou Seu Jun que ele notou que Don Sik realmente gosta da cereja de Seu Jun. Então Seo Jun decidiu presentear Don Sik com algumas de suas cerejas de alta qualidade e com outras colheitas especiais que não estão à venda, mas Theo não estava interessado nisso. Ele pulou no colo de Seu Junho e pediu alguns churros. Seo Junho colocou a mão no bolso para tirar o churro e o miolo dourado da enguia rolou para fora do bolso, surpreendendo Theo. Quando Theo perguntou o que era aquilo, Seu Junho explicou que era o miolo de uma enguia gigante que o coelho guerreiro encontrou. Seu Junho ficou tão focado em pegar as piranhas e fazer comida que se esqueceu completamente disso. Ele explicou a eles que se alguém comesse, essa pessoa poderia obter uma habilidade. Curioso, Theo perguntou que a bola dourada tinha um cheiro delicioso e perguntou qual era o nome da habilidade. Seu Junho disse que o sistema dizia que era algo como chuva e trovão. Então, de acordo com o nome, deveria ser uma habilidade elétrica. Assim que Theo ouviu o termo elétrico, ele recuou e começou a sibilar dizendo que odiava elétrico e para colocar aquela coisa feia longe dele. Mas Seu Junho, por outro lado, enquanto segurava o núcleo em sua mão com força, disse que estava muito animado. Então ele começou a rir alto dizendo que desde o dia em que entrou na torre ele só aprendeu habilidades relacionadas à agricultura, mas agora ele teve a chance de aprender uma habilidade relacionada à luta e ele finalmente sente que começou a se tornar um jogador de verdade. Curioso, Theo perguntou por que ele não está comendo o núcleo e aprendendo a habilidade. Seo Jun, com uma cara deprimida enquanto soluçava segurando o núcleo em suas mãos, explicou: para aprender a habilidade é preciso fazer mais de 10 mana, mas ele só tem 805 mana, então ele não pode aprender a habilidade por enquanto. Para aumentar sua mana, Seu Junho tem que comer o tomate cereja todo dia para atingir 10 mana. Logo Theo, por outro lado, depois de ouvir isso, começou a rir seus pulmões para fora dizendo que ele não consegue acreditar que Seu Junho tem tão pouco mana e é tão fraco. Isso deixou Seu Jun bravo e enquanto apontava sua mão para Theo, Seu Jun começou a perguntar se Theo está rindo tanto. Isso significa que ele deve ter mais mana que Seu Jun, certo? Mas Theo continuou a rir segurando seu estômago sem responder. Então, depois de um tempo sendo constantemente gritado por Seu Jun para dizer a ele quanto é seu mana, Theo se virou e enquanto mostrava sua bunda para Seu Jun disse que não iria dizer quanto é seu mana, deixando Seu Jun extremamente irritado. Então, para descobrir, Seu Jun rapidamente fez Theo usar o colar emissor de luz e assim que ele fez isso, uma luz brilhante começou a emitir que quase deixou todo mundo cego, que mais uma vez deixou Seu Jun deprimido. Ele, enquanto batia a mão no chão, disse que não conseguia acreditar como até mesmo um gatinho tem mais mana do que ele. Mas Theo, por outro lado, de pé ao lado de Seu Jun com uma cara orgulhosa, disse para não se preocupar, pois ele fará de tudo para proteger Seu Jun. Então o bebê urso também veio tentando confortar Seu Junho. Então Seu viu todos comendo sua comida dedicadamente. Seu Junho se aproximou lentamente da gangue do lobo prateado perguntando se a comida era do seu agrado, mas assim que viram Seu Junho eles se curvaram, se dirigindo a Seu Junho com respeito, dizendo que a comida era muito deliciosa e que eles eram muito gratos por isso. Isso deixou Seu Junho um pouco sem graça e ele disse para não se curvarem a ele toda vez que o vissem. Mas os lobos, com grande admiração, responderam: Seu Junho está compartilhando uma comida tão preciosa com eles, como eles podem não ser gratos e mostrar seu respeito? Então Seu Junho notou o capitão um pouco preocupado e perguntou se ele estava pensando em sua família e em todos os membros de seu clã como eles estavam. O capitão respondeu: Seu Jun é de fato grande dragão negro, como ele parece mal. O capitão estava realmente preocupado. Seu Jun estava realmente comendo, seu estômago estava cheio, mas todos os membros de sua família e de seu clã ainda estavam com fome. Seu Jun, por outro lado, ouvindo isso, explicou para não se preocupar com esse pequeno assunto. Ele disse que a lua azul chegaria muito em breve, então se os lobos prateados ajudassem Seu Jun no campo, ele se certificaria de dar a eles muitos peixes para os membros de seu clã. Ouvindo isso, os lobos mais
Uma vez se curvaram e começaram a louvar Seljun como um deus, o que mais uma vez o deixou em uma posição estranha. Então Seljun se dirigiu a Tel como presidente, pediu para plantar e colher as safras que atrasaram. Então Tel foi animadamente fazer seu trabalho e ordenou que os lobos ajudassem. Então Seljun se virou para os minotauros dizendo que eles também deveriam se preparar. Amanhã de manhã eles têm que fazer uma jornada muito importante levando Seljun com eles. Isso os deixou confusos quando X número 3 perguntou para onde eles tinham que ir. Seljun, com um rosto sorridente, respondeu: eles irão encontrar o rei Minotauro e como ele tem uma dívida para cobrar dele. Assim que os minotauros ouviram isso, eles ficaram perplexos, em choque. Todas as folhas de cebola caíram de suas bocas. Conforme a cena muda, chegamos ao ponto de passagem do 99º andar e vemos que todos os bois estavam comendo as folhas de cebola verde que foram trazidas a eles por seu rei Minotauro. Todos eles estavam literalmente no céu. Mas por que diabos parece que eles estão tendo orgasmos? De qualquer forma, voltando à história, mas ele não pode dizer o mesmo do rei Minotauro. Bem, ele estava envergonhado por suas ações, sabendo que ele errou feio. Ele simplesmente foi até a fronteira do território para procurar por OX3 e Rainy Mountain, mas em vez de encontrá-los, ele roubou essas folhas misteriosas. Assim que ele viu essas folhas verdes e sentiu o cheiro doce, todos os seus sentidos naquele momento desapareceram. Estou lhe dizendo, Seljun está secretamente adicionando maconha nelas. Assim que ele deu uma mordida, toda a sua visão ficou turva. Ele nem consegue se lembrar dos rostos dos que estavam ali. Ele só se lembra do urso carmesim e de um pequeno coelho fazendeiro. Só isso. O rei sabia que deveria ser desqualificado como guerreiro Minotauro Negro e rei Minotauro Negro, mas ele cerrou o punho dizendo que se certificará de pagar 10 vezes o preço pelo seu ato. Como a lua azul está chegando e depois de cada lua azul ele não pode deixar o ponto de passagem e sair para explorar por apenas uma hora. Como chefe de torre, ele não pode deixar o ponto de passagem, então ele só tem aquela hora. Mas então ele se perguntou como diabos ele vai pagar com a caverna de Seljun, onde todos retomaram suas funções. A mãe coelho e sua filha Sickly Rabbit estão ocupadas colhendo talos de cebolinha verde enquanto os filhotes de coelhos transportam para longe. O pai coelho rega diligentemente as plantas com seu regador dourado enquanto Seljun se concentra nos tomates cereja mágicos que parecem ter saltado de um ketchup. Anúncio: Seljun informa Sickly Rabbit e a abelha rainha que ele planeja deixar a caverna por um longo período, então ele quer colher o máximo possível antes de sua partida. Envolvido em uma colheita intensa, Seljun começa a se sentir muito quente e suado, que o leva a pedir para a abelha rainha segurar seu chapéu por um tempo. Ansiosa para ser útil, a abelha rainha concorda alegremente enquanto Seljun continua colher tomates com seu daguer nomeado, cortando vários de uma vez. Uma mensagem do sistema aparece de repente anunciando que ele colheu com sucesso 9 tomates cereja perfeitamente maduros simultaneamente. Além disso, ele subiu de nível de um fazendeiro de torres de grau D para um de grau C. Atordoado com essa atualização, Seljun fica incrédulo ao ler a mensagem. Ele estava tão focado em seu trabalho nos últimos dias que não percebeu o quão perto estava de subir de nível. O sistema explica ainda que à medida que seu nível de trabalho melhora, suas características de trabalho são aprimoradas, aproximando da natureza e desbloqueando seus talentos ocultos. Seljun mal consegue acreditar no que está lendo, mas antes que ele possa reagir mais, o sistema notifica de que ele ganhou a habilidade Amigo da Natureza. Com essa nova habilidade, Seljun agora pode se comunicar com todas as entidades na Torre de Monstros, até mesmo plantas. Enquanto ainda processa tudo, Seljun testa sua nova habilidade falando com o pai coelho, que também está colhendo plantações. Para o espanto de Seljun, ele entende o que o pai coelho está dizendo. Chocado com essa revelação, Seljun cai de bunda ofegante, exclamando em descrença. Depois disso, Seljun começou a pensar nos jogos que ele costumava jogar em seu console de jogos profissional. Seljun rapidamente se aproxima do pai coelho para repetir o que ele tinha acabado de dizer. O pai coelho, confuso, observa enquanto o coelho se aproxima e chama Seljun de tio, perguntando se há algo errado. Animado, Seljun imediatamente começa a abraçar Sickly Rabbit e pede para ela chamá-lo de tio novamente. No entanto, isso irrita Sickly Rabbit, que severamente diz a Seljun para dar um passo para trás ou ele vai cortá-lo. Este comentário deixa Seljun um pouco bravo e enquanto gentilmente coloca Sickly Rabbit no chão, Seljun o avisa para não cortá-lo ou ele pode ficar com outra careca. Percebendo que Seljun entendeu, Sickly Rabbit junto com o Father Rabbit fica impressionado com a revelação. Seljun orgulhosamente esclarece suas dúvidas e revela que despertou um novo talento que lhe permite se comunicar com os animais. Sickly Rabbit e o Father Rabbit ficam emocionados com essa notícia e rapidamente reúnem todos ao redor quando eles anunciam que Seljun pode entendê-los. Inicialmente ninguém acredita. A mãe coelho imediatamente questiona seu marido
Perguntando se seu junho pegou e comeu algo estranho, o pai coelho entra em pânico e garante a ela que não fez nada do tipo. Seu junho rapidamente interrompe, assegurando-a de que não pegou ou comeu nada fora do comum, e pergunta à mãe coelha se ela não confia nele. Ao ouvir isso, a mãe coelha finalmente percebe que seu junho realmente consegue entender a todos. O coelho guerreiro com grande alegria pula nos braços de seu junho, chamando de tio e perguntando ansiosamente se ele realmente os entende. Ele expressa seu desejo de falar sobre tantas coisas com seu tio. Seljun senta-se no chão segurando o coelho preto na palma da mão e se dirige a todos os seus sobrinhos e sobrinhas: o coelho preto, o coelho da água, o coelho da pá, o coelho da carroça e o coelho da foice. Ele reconhece que a barreira da comunicação frustrou a todos, e agora que ela foi removida eles devem discutir tudo o que não puderam antes. Que todos aplaudam seu junho. Em seguida a abelha rainha se aproxima nervosamente de seu junho e pergunta ansiosamente se ele também consegue entendê-la. Seu João dá um tapinha gentil confirmando que ele consegue ouvi-la e entendê-la claramente. Agora a abelha rainha venenosa fica muito feliz e imediatamente deixa cair o chapéu enquanto corre para abraçar seu Junho. O exército de seus filhos segue sua liderança, fazendo com que seu Junho caia no chão enquanto todos os bebês abelhas e a abelha mãe o abraçam e se aconchegam alegremente. Depois que todos se acalmam, seu Junho se levanta e decide que deve compartilhar essas boas novas com as pessoas de fora da caverna também. O pai coelho entrega a ele seu chapéu e seu junho agradece enquanto coloca. De repente ele recebe outra mensagem do sistema informando que o chapéu de palha também avançou para o nível C junto com sua promoção, inundando sua visão com inúmeras novas habilidades. Todas as habilidades que ele adquiriu do chapéu, incluindo proteção da mãe terra, corpo de fazendeiro e desejo por uma boa colheita, foram liberadas de suas restrições e niveladas. Além disso, seu junho recebeu uma nova habilidade de seu chapéu Growth Promoter nível 1. Curioso sobre a habilidade recém-adquirida, ele a toca para encontrar detalhes. É uma habilidade ativa que aumenta a taxa de crescimento de 10 plantações por uma semana sem efeitos colaterais. O tempo de espera entre o uso dessa habilidade é de 10 dias. A junho exclama que o efeito da Growth Promoter Skill é incrível. Ele tem uma ideia sobre como usá-la e vai fora da caverna. Seu junho planta alguns brotos da safra especial que ele não colheu nenhuma vez, a Sweet Potato Sun Pumpkin. Ele planta os brotos no chão e, como de costume, ganha alguma experiência de trabalho e proficiência de habilidade com eles, e sua skill Sovin Level 3 aumenta a probabilidade de as batatas doces criarem raízes. Seu junho então usa sua habilidade Growth Promoter nas plantas e uma luz dourada as cobre. O sistema informa que a taxa de crescimento das batatas doces aumentará por uma semana. Seu junho fica feliz em saber que ele estava esperando o momento certo para plantar a Sweet Potato Sun Pumpkin fora da caverna e teve a chance perfeita graças à sua nova habilidade. Seu junho acredita que usando a habilidade Growth Promoter as plantas criarão raízes rapidamente e se tornarão mais estáveis. Como não há muito espaço seguro em sua fazenda ao ar livre, ele simplesmente as planta perto das cebolinhas e acha que deve ficar tudo bem. Para sua surpresa, as cebolinhas plantadas ao lado delas de repente começam a brilhar e as plantas de abóbora doce começam a vibrar como um velho telefone Nokia. Então em um instante elas crescem de repente, deixando seu junho surpreso com a rápida taxa de crescimento. Ele se pergunta se isso é meramente o efeito da habilidade de promotor de crescimento, mas o sistema o corrige. A habilidade de desejar uma boa colheita foi ativada no campo de cebolinha e sua energia inadvertidamente vazou para as abóboras doces de batata doce também. Consequentemente, o rendimento das batatas doces também aumenta em 50 até que o efeito nas cebolas verdes diminua. Seu junho agradece ao deus da armadura de enredo por esse boost duplo e exclama que agora eles podem colher as batatas doces ainda mais rápido. Nesse momento, ele ouve o filhote de urso gritar e se vira para descobrir que o filhote de urso carmesim está prestes a atacá-lo enquanto grita pai. Enquanto ele pula, nosso pobre MC só consegue gritar de horror. Eles caem no chão e o filhote de urso mais uma vez chama seu junho de pai, perguntando se o que o coelho disse é verdade, se ele consegue entendê-lo. Agora o junho ainda está tentando processar que o bebê urso pensa que é seu pai enquanto o filhote de urso lambe seu rosto carinhosamente. Seu junho então grita de repente que não é pai de ninguém, na verdade ele é um virgem lamentável que nunca namorou uma garota. Seu junho se vira para a mãe do bebê urso e pergunta se ela está bem com o que seu filho está fazendo. Ela primeiro expressa sua surpresa por ele realmente poder ouvi-los. Depois disso ela diz que realmente gosta que seu filho chame seu junho de pai porque ele é o homem perfeito aos olhos dela. Ela agradece a seu junho por cuidar dela e do filho, deixando o homem fraco sem escolha. Então com isso seu junho agora tem 2 WS. Ele então começa a abraçar seu filho recém-descoberto enquanto o bebê urso diz a seu João que ele está com muita fome e quer comer um pouco do suco da abelha rainha e da espessa erva cebola de seu junho. Isso
Anima seu Junho, pois ele também queria comê-las, e diz ao filhote para esperar enquanto ele pensa que hoje fará algo especial para seu filho recém-descoberto. No momento seguinte vemos seu Junho colhendo algumas batatas doces. A janela de informações as rótula como batatas fortes, nutritivas e deliciosas, uma necessidade absoluta para qualquer irmão de academia. Como a nota de seu Junho atingiu C, a classificação das batatas que ele colheu também é C. Quando consumidas, as batatas quebram 30 gramas de gordura no corpo e até aumentam a força em 0,5 por 10 minutos, e esse efeito pode ser acumulado até 10 vezes por hora. A vida útil da colheita é de 90 dias, então seu Junho simplesmente cozinha as batatas no vapor em um recipiente enorme e anuncia que é hora de comer. Enquanto isso, seus coelhos prepararam outros alimentos como peixe assado e milho. Todos se sentam felizes para comer, e seu Junho acha que esse dia vale a pena incluir em seu diário de se perder na torre, e ele acredita que só coisas boas acontecerão com ele de agora em diante. Depois de algum tempo, vemos todos se reunindo do lado de fora da caverna, com o bebê urso chorando a plenos pulmões, insistindo em ir com seu Junho enquanto sua mãe tenta acalmá-lo. Seu Junho o ignora completamente e pergunta a Theo se ele carregou seu pacote com muitas plantas de cebolinha verde. Theo afirma, afirmando que ele empacotou seu pacote cheio graças à ajuda dos funcionários lobos. Depois disso, seu Junho volta sua atenção para o filhote de urso e pergunta se ele vai agir de forma tão infantil. Ele pergunta ao filhote de urso que ele lhe disse como seu pai agora mesmo, e com lágrimas nos olhos o filhote responde que seu Junho lhe disse para ficar para trás e proteger sua irmã, a abelha rainha. A abelha rainha e um de seus filhotes estão sentados em sua cabeça enquanto ele diz isso. Então seu Junho pergunta se ele vai continuar fazendo barulho mesmo depois dessas instruções, e o bebê urso finalmente concorda em se acalmar, mas em troca ele quer que seu Junho prometa que retornará de sua jornada em breve. Seu Junho toca sua testa no bebê urso e diz a ele que retornará o mais rápido possível. Ele pergunta ao bebê urso se ele pode confiar em seu pai e esperar, e ele concorda como um bebê. Com isso, o líder dos lobos chama seu Junho o grande dragão negro e diz a ele que o escoltará. Agora seu Junho cavalga nas costas do lobo junto com o Black Warrior Rabbit. Theo cavalga em seu ombro. Isso me lembra da cena em que Naruto estava no topo de uma pirâmide de sapos. Ele também diz ao casal Minotauro Boi número 3 e Vaca número 4 que é hora de partir para o ponto de passagem onde o rei Minotauro está. Eles começam sua jornada com o bebê urso acenando para eles nas costas. Graças à velocidade de corrida rápida do chefe lobo, eles cobrem rapidamente a vasta distância entre o campo de seu Junho e o território do Minotauro. Seu Junho elogia Elka por sua velocidade, mas Theo e o coelho guerreiro negro têm os olhos cobertos por causa da poeira forte. De repente seu Junho avista um pedaço escuro e assustador de colinas na frente dele e pergunta o que é aquilo. À primeira vista parece uma floresta, mas é incrivelmente anormalmente escuro, quase como meu futuro. Boi número 3 responde que é o lugar onde os idiotas estão, mas isso não é uma grande explicação. A Vaca número 4 parece ser a mais inteligente e a mais perspicaz das duas, e ela conta a seu Junho sobre a área escura em detalhes. Ela explica que mesmo no 99º andar há muitos territórios. O território para onde eles estão indo pertence aos Minotauros, enquanto a área onde fica a fazenda de seu Junho é o território da mamãe ursa, também conhecida como Pele Vermelha. Quanto à floresta escura, é o território de alguém chamado de Seres Corruptos do Oeste. Seu Junho está curioso sobre eles, mas a Vaca número 4 não lhe conta muito além do fato de que eles nem sempre foram corruptos. Ela diz a seu Junho que agora não é bom para ele saber sobre os detalhes ou chegar perto do lugar. Ela explica que o lugar é perigoso e pede para ele não chegar perto. Seu Junho está curioso sobre os seres corruptos e pensa que perguntará a Aileen sobre isso em detalhes mais tarde. Eles pegam o caminho mais longo para evitar a mancha escura e de repente uma bola de lama atinge seu Junho no rosto com tanta força que o joga para fora do carro. Todos estão preocupados com ele. Theo é o primeiro a reagir, seguido por Oshis número 3 que pergunta se ele está bem, e então por Elka, que está aterrorizada que alguém ousou bater no grande dragão negro. Seu Junho se levanta e diz a todos que está bem enquanto limpa a lama do rosto. Depois que ele olha para a lama em suas mãos, ele olha para frente e encontra um rebanho de minotauros comendo lama. Só de ver isso me dá vontade de vomitar, mas seu Junho percebe que os minotauros têm que comer lama porque não há mais nada para comer neste lugar. Ele também entende que essa escassez de comida é a razão pela qual eles ficam tão loucos no momento em que veem qualquer coisa verde. Como seu Junho ainda está sentado no chão, o coelho guerreiro negro se junta a ele e até pede para Theo descer. O gato age como um pirralho arrogante e declara que não descerá pois odeia pisar na lama, enquanto Elka pede desculpas a seu Junho por deixar isso acontecer. A Vaca número 4 assume o comando. Ela pergunta quem ousou jogar lama em seu convidado, e um minotauro que parece um valentão sai para cumprimentar o casal que não volta para casa há muito tempo. Ele
Pergunta onde eles têm passado o tempo então amigavelmente então percebe os convidados ele diz ao boi número 3 que ele é muito fraco para trazer brinquedos para este lugar e pede que ele os dê a ele para que ele possa brincar bem com eles isso lhe rende um soco esmagador no rosto da nossa montanha chuvosa o soco faz o aspirante valentão girar no ar antes de cair de costas e acho que é basicamente isso que vai acontecer na luta Mike Tyson vs Jake Paul com aquela vaca número 4. Declarando que eles não têm tempo e devem ir imediatamente para o rei Minotauro. O namorado dela está apenas admirando por trás e estou começando a me perguntar por que alguém tão bom quanto a vaca número 4 se contentaria com ele. Enquanto isso, um Minotauro correu para o lado do rei para informá-lo que o casal Minotauro está de volta, mas eles trouxeram alguns caras de aparência estranha com eles antes que o rei Minotauro possa perguntar mais. O boi número 3 e a vaca número 4 aparecem diante dele e eles declaram que chegaram com convidados do território de Redfur e isso deixa o resto dos Minotauros um pouco ansiosos. O rei Minotauro fica aliviado por eles terem vindo encontrá-lo pessoalmente pois agora ele não precisa desperdiçar seu precioso tempo indo até eles então ele estava prestes a dar as boas-vindas aos coelhos da fazenda pois em sua perspectiva os coelhos da fazenda pareciam ser os que cultivavam a grama mas ele fica surpreso ao perceber que a única coisa branca entre eles é a camiseta de seu junho. O rei Minotauro pergunta se ele não se parece com um coelho branco e pergunta quem era a criatura. De aparência branca seu junho educadamente se apresenta pelo seu nome mas esta foi a primeira vez que o rei Minotauro viu um humano então ele pensou que seu junho era o nome de uma nova espécie. O rei Minotauro continuou dizendo pela aparência seu junho parece muito fraco e, se a mamãe urso estava intimidando forçando-o a trabalhar ele não precisa temer pois o próprio rei Minotauro o protegerá. Ele afirma que a sua regra é proteger os fracos dos bastardos valentões e ele sabe de fato que a mamãe urso é uma valentona bem seu junho está prestes a dar a ele uma checagem de fatos e dizer que ele está enganado sobre algumas coisas. Primeiro ele não trabalha para a mamãe urso em vez disso ela e seu bebê o ajudam. Segundo ele não está aqui para pedir para ser salvo de um tratamento injusto mas sim para reclamar de algo. S.E.O. Junho diz ao rei Minotauro que ele está aqui para ser compensado pelo que roubou de sua fazenda há 3 dias. Junho diz a ele com uma expressão presunçosa que a menos que ele queira ser rotulado de ladrão ele deve pagar o que lhe deve. Isso deixou o rei Minotauro furioso. Ele não aceita suas palavras gentilmente e começa a ficar furioso com seu junho desafiando-o a dizer isso de novo. Ele esmaga a pedra sob seus pés perguntando como seres humildes como ele ousam acusá-lo de roubo. Ele se recusa a aceitar a alegação de que o ser mais forte no 99º andar o rei Minotauro é um ladrão. S.E.O. Junho mal consegue se manter firme diante do rugido poderoso do rei Minotauro mas mesmo enquanto ele impede que seu chapéu voe para longe depois de se acomodar por algum tempo, Seljun também furioso começa a gritar com o rei Minotauro perguntando se ele não é um ladrão. Então foi seu fantasma que veio à sua fazenda e roubou as folhas de cebola ao ouvir suas palavras. O outro Minotauro começa a duvidar se o humano está dizendo a verdade. Eles se perguntam se seu chefe realmente roubou a grama que eles comeram 3 dias atrás. Ao vê-los questioná-lo o rei Minotauro faz uma reviravolta de 180 graus em seu stand e diz a seu junho que parece haver um mal-entendido. Então com um tom educado o rei Minotauro começou a dar desculpas dizendo que só pode viajar para longe do ponto de passagem por apenas algumas horas e ele não tinha muito tempo para conversar pois todo o seu clã estava à beira da destruição pela fome. Ele pegou a grama mas obviamente ia pagar seu junho de volta. Afinal ele é o chefe do 99º andar. O rei Minotauro ainda estava um pouco nervoso com sua resposta e apenas riu para esconder. Ele então pergunta a seu junho qual é seu desejo para que ele possa realizá-lo. Ele está pronto para dar a ele itens de grau raro ou lendário mas seu junho não está interessado em nenhum deles. Em vez disso ele pergunta ao rei Minotauro se ele pode deixá-lo usar o ponto de passagem. O rei Minotauro fica surpreso e pede para ele repetir e seu junho diz que o preço que ele deseja é poder usar bem o ponto de passagem. O rei Minotauro acha que é aceitável e decide honrar os desejos de seu junho. Ele o chama para realizar seus desejos e seu junho fica extremamente feliz que ele finalmente sairá da torre. Ele sobe na plataforma e caminha em direção ao ponto de passagem sonhando em ir para fora. Ele percebe o cristal gigante flutuante e alcança-o enquanto seu junho toca. De repente o sistema notificou seu junho que como ele nunca salvou nenhum Vaipoin em toda a torre e este é seu primeiro Vaipoin, seu junho primeiro tem que salvar outro Vaipoin para viajar rápido. Bem, isso abalou o mundo
Inteiro de seu junho ele realmente pensou que finalmente conseguiria sair da torre. O rei Minotauro começou a explicar que era porque seu junho era alguém que não nasceu dentro da torre. Ele não sabe como seu junho chegou ao 99º andar, mas a regra da torre afirma que todas as entidades externas devem se registrar nos pontos de passagem em cada andar, começando pelo primeiro andar. Essa é a única maneira de sair para alguém que não nasceu dentro da torre. O rei Minotauro diz a seu junho que com apenas o 99º andar em sua lista ele não é elegível para ir para outro andar, e isso foi o suficiente para quebrá-lo, e seu junho cai de joelhos quando sua esperança de escapar da torre é destruída. Theo está preocupado com ele e tenta confortá-lo, mas Seo Jun rapidamente se recupera de sua depressão. Pelo menos por fora ele suspira, alegando que desde que soube que este lugar é no 99º andar ele sabia lá no fundo que não haveria como sair deste lugar. Ainda parece um pouco triste agora que ele confirmou fato de que o rei Minotauro está bem atrás dele. Ele parece ter outra coisa em mente. Ele diz a Seo Jun que lamenta a situação em que se encontra, mas o acordo deles está completo. Ele permitiu que ele usasse o Vaipoin e ele aceitou. O rei Minotauro diz que por causa disso ele não tem mais nenhuma dívida que deva pagar. Seu junho que iria com tudo, até mesmo contra o gerente da torre, por ser ganancioso em tais situações, nem tem energia para revidar. Ele se levanta dizendo a seu junho que de fato ele não está mais em dívida com ele. O rei Minotauro não quer correr riscos, então ele diz a Seo Jun para voltar agora, mas ele o interrompe no meio da frase e sugere fazer uma oferta. Em vez disso, o rei Minotauro está furioso que um ser insignificante como Seo Jun ouse fazer uma oferta a ele. Bem, Seo Jun não vai se intimidar com isso e ele simplesmente pede para Theo abrir seu pacote ao seu comando. O mercador de gatos salta de seu ombro e abre seu pacote para deixar um rio de folhas de cebolinha verde recém-colhidas fluir para fora dele. As folhas de cebolinha verde são empilhadas em um canto da plataforma do rei Minotauro e todos os touros crescidos ficam surpresos ao vê-lo. Eles começam a babar e a ofegar ao reconhecer a grama saborosa que comeram alguns dias atrás e acham difícil conter seus desejos. Até o rei Minotauro está suando enquanto pede a seu junho para explicar o que é isso. Seu junho diz presunçosamente a ele que isso é apenas um presente para mostrar sua boa vontade aos minotauros. Ele alega estar fazendo isso com a única intenção de se dar bem com seus vizinhos do 99º andar. O rei Minotauro provavelmente não conseguiu ouvir nada depois que seu junho disse presente. Ele também começou a babar por causa da grama. Seu junho então suspira de repente, dizendo que também está um pouco preocupado. Ele diz ao rei Minotauro que recentemente ele tem expandido seu campo e então ele precisa de muita mão de obra. Ele diz que se eles expandirem o campo um pouco, mas todos aqui podem comer esse tipo de grama deliciosa 3 vezes ao dia. Com isso, Seo Jun finalmente chega ao seu ponto e pisca enquanto pergunta ao rei Minotauro se ele gostaria de fazer um acordo com ele agora. Enquanto isso, do lado de fora da caverna de Seo Jun, o bebê urso na fila se tornou um pedaço grande de tristeza esperando seu pai voltar para casa. De repente ele vê algo à distância que o alerta, assim como a abelha venenosa rainha. Seu Junho voltou para casa montado no lobo Capitão Elka. Ele acena para King, que imediatamente corre para o seu lado exclamando que seu pai está de volta. A abelha rainha e seus filhos também o seguem. King começa a se aconchegar com seu junho, que pergunta se ele foi um bom menino. O filhote de urso responde que ele foi um bom menino que nem chorou enquanto King está lambendo seu pai humano. O pai coelho chega lá e comenta que seu Jun está de volta bem rápido. Ele pergunta se as negociações foram bem e Seo Jun responde que foram muito bem. De repente ele sinaliza para alguém à distância e implora para que venham até ele imediatamente. Um grupo de minotauros chega lá atordoando os pais coelhos. Os minotauros ouviram a essência da descrição de seu trabalho de seu junho e acham que eles só precisam cavar o chão. Vendo seu amigo coelho tão chocado, seu junho explica que esses minotauros os ajudarão a arar o campo. Ele revela que fez um acordo com o rei Minotauro e recebeu permissão para fazer o que quisesse com toda a Vasteland. No 99º andar, os minotauros estão ansiosos para ir e perguntam a seu junho por onde eles devem começar. Enquanto isso, King está bajulando-os porque nunca viu tantos manos de academia musculosos ao mesmo tempo. Antes ele se aproxima dos minotauros e diz que os músculos deles parecem muito legais. Os minotauros ouviram alguns detalhes sobre o filhote de urso do boi número 13. Eles comentam que ele parece mais corajoso do que eles tinham ouvido. King exclama que ele é realmente próximo do boi número 3, que é como seu respeitado irmão mais velho. Ele diz que foi ele quem guiou o boi número 3 pelo campo e que mostrará a todos os recém-chegados também. King diz aos minotauros para segui-lo e eles estão bastante ansiosos para fazê-lo e começar seu trabalho imediatamente. Seu junho só consegue bajular a fofura de King ao vê-lo ir e então ele pensa que é hora de preparar um pouco de comida para os trabalhadores minotauros. Enquanto os coelhos fazendeiros estão ansiosos para se juntar a ele, Theo está apenas dormindo preguiçosamente em cima do lobo sonhando com King. Engia o minotauro. King só
Espera que acreditar em seu junho seja a escolha certa. Ele então sorri ao se lembrar dos comentários de seu bom vizinho e prevê que o 99º andar vai ficar barulhento agora. No dia seguinte a rainha abelha venenosa começa a trabalhar bem cedo. Elas cospem mel em garrafas de vidro que Theo havia comprado antes. É meio nojento como o mel é feito, mas quem se importa porque é muito doce. Seu junho fica surpreso com a quantidade de mel que as abelhas já fizeram porque ele pensou que elas estariam ocupadas se preparando para a lua azul. A abelha rainha senta em sua cabeça enquanto o coelho robusto carrega as garrafas de mel em seu carrinho e King só consegue babar olhando para as garrafas cheias de seu lanche favorito. Seljun pergunta à abelha rainha se elas aumentaram seus números recentemente e ela parece bastante orgulhosa disso. Seljun então dá uma garrafa de mel para King, mas diz a ele para comê-la com moderação. Depois disso ele se vira para a mamãe urso e pergunta se ela vai para o fundo da floresta hoje. Ela afirma dizendo que deve ir para algum lugar bem longe já que a lua azul é amanhã. Seu junho diz que nesse caso ele vai embalar muita comida para ele junto com algumas garrafas extras de mel e King fica animado ao ouvir isso. Nesse momento Elka chega lá e se dirige a seu junho como o grande dragão negro. Ele nervosamente diz a seu junho que os lobos também devem descer para sua casa para enfrentar a lua azul. Seu junho diz a ele para não se preocupar com nada porque ele preparou uma refeição para eles. Também atrás dele está uma montanha literal de lagostins e piranhas entre outros itens alimentares. Seu junho observa que o coelho guerreiro negro fez muitas viagens ao mar das dimensões para caçar frutos do mar suficientes para eles. Os lobos surtam ao ver a grande quantidade de comida e se curvam para agradecer ao coelho preto que lhes diz que não foi grande coisa. Então seu junho começa a se perguntar como os lobos vão carregar tanta comida. Elka diz a ele que eles também têm seus pacotes de assistência simples que podem carregar muitas coisas, embora não possam ser comparados aos pacotes de um comerciante. Os três lobos jogam seus pacotes de assistência no ar e a comida é sugada completamente para dentro dele. Isso me lembra de toda vez que peço pizza com meu mano. Com isso eles se preparam para decolar e dizer a seu junho que o encontrarão novamente depois que a lua azul acabar. Ring e sua mãe também se juntam a eles pois estão indo na mesma direção e seu junho acena para ele se despedindo com o coelho preto ao seu lado. Ele acha que já que todo o resto está resolvido ele também deve começar a se preparar para a lua azul. Ele parece um pouco tenso e então imediatamente impulsiona seu maior gerente de torre Simparem para a ação. Ela lhe envia uma mensagem perguntando se ele está preocupado com seu campo novamente. O coelho guerreiro negro sai para ajudar seus pais e dar um pouco de privacidade ao seu tio humano. Seu junho admite que está um pouco inquieto já que a lua azul está se aproximando. Alien pergunta a ele: eu já não disse para você confiar em mim? Ela pergunta se ele não a viu intervir e subjugar os monstros durante a lua azul para ele e ele responde que ela viu. Sempre que a lua azul aparece os monstros ficam furiosos. Um mês atrás, durante a última lua azul, seu junho frequentemente pensava sobre isso quando o boi número 3 arruinou seu campo externo. Todos tentam minimizar o dano que suas ações causam indo para longe dos campos ou ficando escondidos. Isso funciona para os campos dentro da caverna, mas os campos do lado de fora ainda estão indefesos e eles seguram a vasta maioria de sua colheita de cebolinha verde. Desta vez seu junho compartilhou essas preocupações dele com Alien e ela claramente disse a ele que protegeria o campo. Ele não entende exatamente como ela vai proteger o campo, mas agora ele tem certeza de que o dragão negro que ele viu durante a primeira lua azul era um alienígena. Ele diz a ela que acredita nela e o grande dragão negro fica feliz em receber elogios de sua paixão humana. Ela diz a seu junho para acreditar nela e plantar muitas colheitas. Com isso ela começa a se esticar para começar seus próprios preparativos para Bloom. O Alien abre as portas de sua cabine e sobe uma escada enorme para chegar ao topo de sua torre. No último andar há enormes pedras mágicas que se parecem exatamente com o Vaipor. Então finalmente vemos nossa casa de dragão favorita, que é uma torre negra situada em uma ilha flutuante bem acima das nuvens do 99º andar, que é ainda mais vasta do que o revelado anteriormente. Alien respira brisa refrescante porque já faz muito tempo que ela saiu do quarto. Espera, então ela é como todos nós. Com isso ela começa sua preparação. Alien usa sua autoridade como gerente da torre e ativa o sistema, se transformando no Tony Stark dos dragões, de pé no círculo mágico e com várias janelas do sistema abertas na sua frente. Ela declara que finalmente é sua vez de intervir para manter o campo de seu João seguro. Todos os preparativos para suportar a lua azul foram feitos. Os coelhos estão trancados em suas casas aconchegantes para ficar a salvo dos efeitos da lua azul. Seu João também criou um local seguro usando pedras para esconder uma faísca de chama lá dentro. Ele está satisfeito com seu artesanato e diz que como eles só precisam proteger as brasas para manter o fogo aceso, isso será o suficiente. De repente ele ouve um som de choro e se vira para encontrar Theo
Abraçado com os filhotes de coelho, Theo está em lágrimas exclamando: quem imaginaria que os lindos coelhinhos amarelos agora se tornariam adultos, enquanto ele fica tocado por esse desenvolvimento, já que o tio legal Seu Junho não está tão satisfeito com sua reação. Seu Junho garante a ele que não haverá nada com que se preocupar e dá até uma coisa especial para guardar: um casulo de outra abelha rainha venenosa, e Theo fica bastante chocado ao vê-lo. Seu Junho explica que esta manhã a abelha Rainha Venenosa deixou o casulo para ele antes de selar sua colmeia. Ele diz que como as colmeias ficaram maiores, o número de casulos de abelhas rainhas também está aumentando. Seu Junho prefere o número crescente de colmeias também, mas em momentos como esse isso se torna uma coisa complicada de lidar. Theo diz a ele para não se preocupar e promete manter o casulo em seu pelo macio. Assim que o comerciante de gatos entra em seu pacote, o céu escurece e Seu Junho percebe que a lua azul está aqui. Poucos momentos depois, a caverna ecoa com os gritos e rugidos dos coelhos bebês que atingem a maturidade sob a influência da luz azul. Eles se transformam em monstros ferozes brevemente. Apesar de ter visto isso da última vez, Seu Junho não consegue se acostumar, e eu concordo totalmente com ele. De repente ele ouve um rugido alto vindo de fora da caverna e fecha os ouvidos. Ele se pergunta por que há monstros por perto, porque isso não deveria acontecer. Ele quer ver se um alienígena veio aqui para lidar com as coisas, mas quando ele sai para a área aberta da caverna, ele encontra os coelhos assassinos olhando para ele. Seu Junho fica surpreso e se lembra que da última vez os coelhos imediatamente se transformaram em adultos normais bem rápido. Ele se pergunta por que esses coelhos ainda estão olhando para ele violentamente. Eles não param só de olhar e imediatamente tomam uma posição para pular nele a qualquer momento. Agora Seu Junho está prestes a molhar as calças e pede para as crianças se recomporem. Eles obviamente não o escutam e saltam para atacar. Seu Junho esconde o rosto enquanto grita, mas então de repente o dragão negro alienígena voa sobre a caverna. Os coelhos congelam onde estão e Seu Junho grita alegremente o nome de Alien enquanto olha para o céu. Há outra coisa inesperada acontecendo fora da caverna. Um monstro de árvore estranho e assustador chamado Brent ANT de repente fez seu caminho para o campo externo de Seu Junho. O monstro está furioso por causa da lua azul, mas então ele vê algo que o faz questionar tudo a Brent. A ANT vê o grande dragão negro voando no céu e fica tão apavorada que imediatamente foge. No entanto, o dragão negro no céu não é um alienígena, mas apenas um holograma. O verdadeiro alienígena está em sua torre controlando o holograma. Usando sua tecnologia de nível Homem de Ferro, ela ri enquanto pergunta a quem estiver ouvindo: o que você acha da minha performance? Esta ferramenta mágica ilusória foi criada para ela por seu avô. É especialmente útil durante a lua azul, quando o Alien não pode sair da área do administrador, mas ainda quer manter os monstros sob controle. Além disso, Alien ajustou um pouco o holograma para que parecesse sua versão adulta. Ela pode controlar remotamente o holograma sobre todo o 99º andar. No entanto, é possível mantê-lo efetivamente somente se ele estiver tão alto quanto as nuvens e desaparecerá se chegar mais perto do chão. Alien então ri para si mesma, pensando que Seu Junho pensará que é assim que ela realmente se parece. Ela fica satisfeita com isso e decide voar o dragão holográfico um pouco mais antes que a lua azul acabe. De volta à caverna, Seu Junho está realmente impressionado que os monstros realmente ficaram quietos desde que Alien apareceu. De repente ele percebe uma luz brilhante vindo dos coelhos assassinos e eles instantaneamente se transformam em pacotes felpudos. De ver os coelhos se transformarem em adultos de verdade é um alívio para Seu Junho. Ele os abraça, dizendo aos coelhos o quão feliz ele está em vê-los como adultos, mas os coelhos que ele abraça dizem para ele afrouxar o aperto. Os outros coelhos o chamam de tio e perguntam o que aconteceu. Seu Junho responderia a pergunta deles, mas então ele vê o luar azul atingindo suas plantações e um monte delas brilhando. Depois que eles absorvem, ele fica feliz e diz que eles devem colher as plantações da lua azul. Em breve ele está cozinhando no vapor batatas doces comuns e as batatas doces azuis lado a lado. Ele as coloca em uma travessa gigante junto com alguns tomates cereja azuis. Bem, algumas das batatas doces azuis não são do tipo normal, mas na verdade são as batatas doces de abóbora, e também há algumas batatas azuis fortes na mistura. Seu Junho conta todas elas e diz que eles colheram 13 tomates cereja azuis, 3 batatas azuis e 7 batatas doces azuis. Dessa vez isso parece menos do que o número de plantas brilhantes, mas talvez ele seja ruim em matemática. Seu Junho agradece Alien por ajudá-lo e apresenta uma tigela de colheitas Blue Moon para ela. Ele diz a ela que as batatas e as batatas doces estão quentes, então ela deve esfriá-las antes de comer. Alien agradece e também diz a Seu Junho para deixar todos os problemas da Blue Moon para ela no futuro também. Com isso ela recebe sua oferta.
Enquanto ela está deitada em sua cama confortável, ela cobriu suas asas com travesseiros e até tem um pano sobre os olhos porque está cansada de operar o holograma. No entanto, ela acha que vale a pena porque ela conseguiu uma colheita de Blue Moon. Embora as batatas doces sejam comparáveis a um amendoim em sua mão, ela acha que deveria tentar o remédio para curar seu coração de dragão. Ela come uma batata doce e uma abóbora e descobre que seu coração está realmente batendo novamente diferente da última vez. Quando foi abrupto dessa vez, Alien consegue sentir um fluxo estável de mana. De repente ela recebe uma mensagem do sistema na sua frente. Alien se pergunta qual é o significado da mensagem enquanto a lei diz que a conquista de reproduzir o prato esquecido, batatas com mel, foi alcançada. Alien percebe que isso só pode significar uma coisa e ela olha para seu orbe mágico para encontrar seu junho despejando uma quantidade generosa de mel em uma batata azul. Ela não está feliz que ele esteja fazendo isso. Alien reclama como ele ousa me dar apenas batatas enquanto ele está criando um prato delicioso para si mesmo. No entanto, ela de repente recebe outra mensagem do sistema dizendo que ela pode premiar aquele que realizou a conquista do prato esquecido com uma habilidade de trabalho especial. Alien ri para si mesma pensando que dará a seu junho algo que é perfeito para o fazendeiro da torre. De volta à caverna, o prato especial de seu junho foi concluído. Além do sabor realçado pela energia da lua azul, este prato especial pode aumentar o mana da pessoa que o come em 03 pontos. Seu junho diz que batatas com mel são tão deliciosas quanto batatas com sal. Ele quer comer e os coelhos também estão babando no prato. No entanto, um dos coelhos responsáveis se interpõe entre seu junho e os outros coelhos. Ele os lembra do que o pai deles disse, que eles foram instruídos a entregar toda a colheita da lua azul para seu junho. Os outros coelhos perguntam por que eles deveriam fazer isso e ele responde que é porque seu junho é fraco. Seu junho sofre um dano emocional sério ao ouvir isso e chora enquanto pede desculpas aos coelhos por ser fraco. Os coelhos o encorajam a comer as batatas azuis e dizem que eles só vão comer as batatas normais e as batatas doces. Seu junho aceita a oferta descaradamente e dá uma mordida na batata mel. Ele sente que ficará viciado nesse sabor maravilhoso enquanto a janela do sistema lhe diz que seu mana foi permanentemente aumentado em 03. De repente ele recebe outra janela do sistema na frente dele que lhe diz que ele completou a conquista de reproduzir o prato esquecido, batatas com mel. Seu junho só consegue imaginar do que se trata e pergunta se ele realmente conseguiu uma conquista por colocar mel em uma batata cozida no vapor. Ele recebe uma mensagem de Alien dizendo que ela balança a cabeça enquanto olha para seu junho que completou uma conquista maravilhosa. Ela imediatamente emite uma nova missão para seu junho pedindo que ele trate o gerente da torre com a batata doce. A recompensa é uma habilidade de trabalho e a penalidade por recusar é a decepção do gerente da torre, que diz que não vai demonstrar. Seu junho ainda acha difícil acreditar que tudo isso está acontecendo só porque ele colocou um pouco de mel em uma batata cozida no vapor. No entanto, como ele está curioso sobre a habilidade do trabalho, ele aceita a missão. Ele pergunta a Alien se ele pode fazer o prato com uma batata normal e aparentemente a resposta dela é positiva. Porque é isso que ele faz. A junho derrama mel sobre uma tigela de batatas normais e as dá para Alien, completando sua missão. A habilidade que ele adquire como recompensa é Cooking Level 1. A descrição diz que o sabor e a eficácia dos pratos feitos com ingredientes cultivados na torre são ligeiramente melhorados. Seu junho fica chocado ao ler que ele tem habilidades culinárias. Até o sistema da torre disse para deixá-lo cozinhar. Outra tela aparece na frente dele exibindo a lista de receitas registradas. Só tem uma receita lá e a batata com mel. A descrição só fala sobre como o prato é extra saboroso e como ele aumenta 03 de mana permanentemente como resultado da habilidade nível de culinária 1. Seu junho recebe um pequeno aumento de mana que é muito pequeno para ser exibido na tela. A nota do prato é C e sua vida útil é um dia. Seu junho pergunta se ele pode reunir receitas, dizendo que ele nem está surpreso agora. Ele se pergunta se deve escolher ser um chefe como seu trabalho paralelo depois de se tornar um fazendeiro. Mas primeiro seu junho decide fazer mais batatas com mel para todos comerem. Ele pergunta aos coelhos se eles o ajudarão e eles estão ansiosos para fazê-lo. Com isso, seu junho encontra um evento que vale a pena mencionar em seu diário de se perder na torre na parte oeste do 99º andar, que é a floresta escura onde seres corrompidos vivem. Um galho solitário está caminhando furtivamente de volta. É o mesmo monstro árvore que se aproximou da fazenda de seu João antes, mas foi assustado por Alien agora. Enquanto a ponta do pequeno galho caminha silenciosamente, ele acidentalmente tropeça em uma raiz que se projeta do chão e cai. No entanto, não é apenas uma raiz comum e o pobre monstro árvore vai aprender isso da maneira mais difícil. Uma garra gigante e ameaçadora de madeira vem em sua direção e o
Galho confuso é capturado por ela, ele luta e grita para ser libertado, mas tudo é em vão porque ele não é forte o suficiente para se libertar das garras de qualquer criatura que o esteja segurando. Então de repente a garra gigante esmaga o galho no chão, esmagando completamente. Acontece que a garra gigante pertencia a um enorme monstro de árvore chamado Formiga Corrompida, que é o que os Minotauros alertaram enigmaticamente seu Junho antes. A Formiga Corrompida, que é como uma árvore morta e seca com vários olhos vermelhos na cavidade oca de seu tronco, imediatamente começa a correr mais fundo na floresta. A lua azul está passando e conforme o sol retorna à sua antiga glória no céu, a formiga tenta fugir de sua luz. Ela não está sozinha porque há muitas outras formigas corrompidas na floresta, cada uma tão ameaçadora quanto a anterior. Por outro lado, seu Junho está desfrutando pacificamente do almoço e do chá com seu amigo coelho, e ele não notou uma pequena muda crescendo por baixo das folhas queimadas de cebolinha verde. O que pode ser só o tempo dirá. Por outro lado, Elka e seus dois subordinados estão de volta com sua tribo no 75º andar. Todos estão felizes porque há uma pilha de comida na frente deles e Elka está distribuindo. Ele dá um peixe para um filhote de lobo que agradece e então se prepara para ir embora. Outro lobo pergunta se ele vai embora. Imediatamente ele responde que precisa ir embora já que a lua azul acabou. Acontece que o segundo lobo é a esposa de Elka e ela pede para ele ficar um pouco mais para que seus filhos possam ver seu rosto quando acordarem. Até mesmo um lobo mercenário fictício tem esposa e filhos, e aqui estou eu, o mais solteiro possível. Elka apenas segura a mão de sua esposa, dizendo a ela que agora ele serve ao grande dragão negro, então ele não pode se dar ao luxo de perder tempo. Ele promete voltar logo e com isso ele parte para o 99º andar junto com seu parceiro de confiança. Ao mesmo tempo, na Vila da Passagem, alguém está com muita pressa enquanto corre de seu perseguidor. As pessoas na rua só conseguem encará-los com curiosidade enquanto 3 coelhos cinzentos correm para salvar suas vidas. Um deles é lento e fica para trás enquanto ele pede para seus amigos pararem. Seus perseguidores os alcançam. O perseguidor, que é um mercenário chacal, dá um tapa no coelho no ar e seu parceiro bloqueia o caminho dos outros 2 coelhos. Eles ficam aterrorizados e ofegam enquanto são encurralados, mas seus gritos alcançam os ouvidos sensíveis de Elka. Ele se vira para ver de onde vem enquanto seus subordinados perguntam se eles não estão indo embora. Enquanto isso, o mercenário chacal pegou um coelho pela garganta e o chama de escravo, perguntando para onde ele estava fugindo. O outro coelho está sob seu pé e ele pergunta ao primeiro coelho se ele tem alguma ideia de quantos andares eles subiram para pegá-los. O segundo chacal ri da audácia dos coelhos em pensar que eles poderiam ultrapassá-los antes de sugerir que eles deveriam comer carne de coelho esta noite. Ele ri dizendo que o chefe deles não vai descobrir se só um coelho estiver faltando. O chacal abre bem a boca e o coelho em suas mãos já aceitou seu destino. No entanto, naquele momento um soco forte atinge a cabeça do chacal, forçando sua boca a fechar. Ao golpe de Elka faz o chacal cair no chão e o chefe lobo pega o coelho em sua mão. O outro chacal reconhece Elka como subordinado de Grid e nervosamente pergunta por que ele os está atacando. Ele alega que eles são caçadores que estão lá fora para capturar escravos fugitivos e diz a Elka que se o senhorio Grid descobrir sobre isso ele não ficará satisfeito. Elka simplesmente responde que não se importa se eles dedurarem o javali gordo ou não. Ele ameaça o chacal para sumir antes que ele morda sua garganta com sua presa afiada. O chacal fica apavorado, então ele larga os coelhos, pega seu parceiro ferido e se afasta do lugar. Enquanto isso, os subordinados de Elka também chegaram lá cena e estão preocupados que ele tenha feito algo desnecessário. Ele se desculpa dizendo que não conseguiu evitar o terceiro lobo, então pergunta a ele o que eles devem fazer com os coelhos, porque se eles os deixarem aqui os chacais podem retornar para capturá-los. Os coelhos estão com muito medo deles e só conseguem se encolher de medo no chão. Elka suspira enquanto decide levá-los por enquanto porque eles podem ser de alguma ajuda para o grande dragão negro, que é quem ele pensa que seu Junho é. Para aqueles que podem ter esquecido, isso está acontecendo no 99º andar. Seu Junho reuniu todos para um grande anúncio. Ele declara orgulhosamente que depois de comer as plantações da lua azul recentemente, seu mana finalmente chegou a 10. Bem, ninguém está muito impressionado com essa figura de novato. E Tel, que acabou de acordar e escolheu a violência, pergunta a seu Junho se isso é algo para se gabar. Seu Junho fica nervoso quando diz para ele não interrompê-lo no meio, então ele anuncia que agora ele pode comer o interior da enguia e obter a nova habilidade dentro dela. Tel está de mau humor hoje e ele boceja enquanto pergunta se ele pode ir dormir agora. Seu Junho grita para ele ir dormir depois de ver sua nova habilidade. Ele come o interior da enguia, que é bem delicioso e tem gosto de refrigerante de laranja. Depois que ele termina de comer, uma janela do sistema aparece na frente dele dizendo que ele aprendeu a habilidade Rain de Thunder nível 1, mas como ele não tem uma
Quantidade significativa de mana para usar a habilidade corretamente. Ela ainda está bloqueada. As duas sub-habilidades sob sua habilidade, a saber Mach It Rain e Troll Thunder, foram seladas para a segurança do usuário. Por enquanto, a única parte disponível para Seljun é fazer nuvens escuras de acordo com seu mana, e se o ambiente estiver certo, há uma baixa probabilidade de chuva. Seljun surta com o sistema e pergunta se isso é uma habilidade ou um iPhone que ele tem que comprar um carregador separado. Ele pergunta como é Rain e Thunder. Se Rain e Thunder estão selados, ele então decide verificar o que estiver disponível para ele e usa seu poder para criar nuvens. De repente, a umidade no ar toma a forma de uma nuvem, mas é uma nuvem minúscula que cobre quase a mesma área de uma pessoa normal. Enquanto todos os outros, incluindo Seljun, estão decepcionados, King fica impressionado e aplaude a performance do pai. Seljun está tão deprimido que usou um terço de seu mana total, mas o resultado foi muito pequeno. Os coelhos já se cansaram de seu show idiota e declaram que vão voltar ao trabalho. Teopati chega lá e diz a Seljun que ele é legal porque sua magia cobre o sol. Ele diz a ele que ele ficará maior depois e Seljun fica comovido até as lágrimas. Por causa disso, ele abraça o filhote de urso dizendo que, como esperado, ele é o único para ele. Por outro lado, Theo ainda está trolando Seljun. Ele deita em seu colo e diz a ele que é uma coisa boa que o sol não esteja incomodando assim. Ele também pede para seu Júnior mover a nuvem um pouco para o lado para cobri-lo adequadamente. Seu Júnior o acha irritante e o coloca para baixo. Quando de repente Elka e sua equipe retornam, seu Júnior recebe de volta, mas então ele percebe alguns convidados inesperados com eles. Ele está curioso sobre os três coelhos tremendo na frente deles e pergunta quem são esses caras. Os coelhos, cansados e esfarrapados, estão prestes a chorar e imploram para seu Júnior não comê-los. Não estou dizendo que estou me tornando vegano, mas vendo esses coelhos, pelo menos entendi o que os veganos estão tentando dizer. Seu Júnior também está preocupado com os coelhos que parecem estar feridos por todo o corpo. Ele pergunta a Elka onde ele os pegou e o chefe lobo hesita em contar a história completa porque ele ainda não tem certeza de como seu Júnior reagirá a isso. Mas antes que isso aconteça, a mãe coelha chega lá e deixa cair sua ferramenta ao ver os coelhos cinzas. O pai coelho também está lá e ele está tão chocado quanto sua esposa. Ele grita para os coelhos que eles ainda estão vivos e os coelhos cinzentos finalmente veem um raio de esperança. Eles chamam o pai coelho de tio e correm em direção a ele e sua esposa. Essa é uma reunião de família nível K de drama, enquanto o casal de coelhos e os coelhos cinzas têm uma reunião emocionante. Seu Júnior fica confuso, curioso sobre sua história compartilhada. Enquanto isso, seu Júnior e todos os seus amigos assistem ao coelho cinza devorar comida com um olhar de total surpresa em seus rostos. A razão por trás disso é que o coelho cinza está comendo como se não comesse nada há muito tempo, o que parece ser bem próximo da realidade. Um coelho é tão apressado em comer cenouras que uma fica presa em sua garganta e ele começa a tossir. A mãe coelho oferece a ele um pouco de água enquanto seu Júnior diz aos coelhos cinzas para irem mais devagar e levarem seu tempo porque a comida não vai fugir deles. O coelho cinza agradece seu Júnior enquanto bebe água, chamando de grande dragão negro porque foi isso que ele aprendeu com os lobos. Seu Júnior simplesmente pede ao coelho para chamá-lo apenas pelo nome e Elka entra em pânico ao ouvir isso. Seu Júnior inventa uma desculpa de que chamá-lo de grande dragão negro toda vez é muito longo. Além disso, ele considera Elka e os lobos prateados como parte de sua família, então ele não quer que eles passem por nenhuma formalidade e o chamem pelo nome. Elka aceita essa sugestão, embora ele ainda se atrapalhe um pouco e quase chame seu Júnior de dragão negro novamente. Os outros lobos também ficam felizes em ouvir que seu Júnior os chamou de família, então seu Júnior olha para os coelhos cinzentos enquanto alguns sobem em seu colo e exigem que os coelhos cinzentos têm um trabalho muito útil. Um deles é um artista, o segundo é um artesão de madeira e o terceiro é um arquiteto. Kojunho está impressionado que eles são especialistas técnicos, mas antes de entrar nisso ele quer saber mais sobre a história deles. Primeiro ele verifica que eles estavam fugindo da fazenda que os estava explorando, subindo na torre e ela os salvou do perseguidor. Ele então pergunta de qual andar eles fugiram e um coelho diz a ele que eles vieram do 55º andar. O pai coelho surta ao ouvir que eles vieram do 55º andar, assustando seu Júnior e Theo. O pai coelho pergunta a um coelho cinza se ele estava no 55º andar até agora. Ele o abala ao perguntar sobre o reino, o rei, a rainha e a princesa. Então ele pergunta ao coelho o que aconteceu com os monstros. Seu Júnior pede para ele se acalmar e explicar as coisas para que ele também possa entendê-las. Enquanto isso, a mãe coelha tira o pobre coelho cinza das mãos do marido. O pai coelho fica ofuscado pela melancolia enquanto começa a recitar a história. Há muito tempo, o 55º
Andar era o reino dos coelhos chamado Red Ribbon Kingdom. Alguém é fã de Dragon Ball? Eu acho. SEO Junho pergunta ao pai coelho o que ele quer dizer com era. Ele está curioso sobre o estado atual do reino. O pai coelho diz que várias décadas atrás o reino da fita vermelha caiu. Antes que essa tragédia ocorresse, o reino dos coelhos da fita vermelha era um lugar muito pacífico. Eles cultivavam plantações em terras ricas e consumiam alimentos saudáveis graças aos coelhos fazendeiros brancos. Eles também tinham uma bela arquitetura e cultura por causa dos vários artistas e profissionais. Os coelhos viviam vidas pacíficas porque tinham muitos coelhos guerreiros negros presentes para se protegerem. Então um dia tudo mudou quando uma horda gigantesca de monstros assassinos como vespas os atacou enquanto os outros coelhos fugiam. Um solitário coelho guerreiro negro se manteve firme como guardião de seu povo. Infelizmente os esforços do valente coelho foram em vão. Ele encontrou um fim trágico sob a estátua quebrada de seu maior guerreiro. Pouco tempo depois, o próspero reino da fita vermelha caiu em ruínas. Enquanto o pai coelho termina de contar a história mais terrível conhecida pela humanidade dos coelhos, ele diz que os monstros que destruíram seu reino apareceram do nada. No caos da destruição, o rei, a rainha e a princesa desapareceram e as pessoas que não tinham ninguém para admirar foram espalhadas. Eles tentaram escapar do lugar enquanto sobreviviam os monstros e o casal de coelhos estavam entre os poucos sortudos que conseguiram. Enquanto seu Junho pensa sobre a história, ele percebe que era realmente estranho encontrar coelhos aqui no 99º andar porque não parecia um lugar adequado para eles. O pai coelho diz a ele que eles acreditavam que os monstros do tipo inseto engoliram todo o 55º andar e eles nunca teriam pensado que ainda havia aqueles que permaneceram lá. O coelho cinza acrescenta a essa história. Ele diz que sua família e os coelhos restantes que não conseguiram escapar do ataque dos monstros pela passagem estavam apenas esperando para serem mortos pelo monstro. Mas então, de repente, sem nenhuma razão evidente, os monstros desapareceram tão rapidamente quanto apareceram, e no deserto que costumava ser seu reino alguém os esperava. Elka com raiva toma o nome de Landlord Grid, o javali selvagem ganancioso. O coelho cinza estremece ao ouvir o nome assustador. Ele diz que Grid comandava uma enorme tribo de javalis e se autodenominava o Grande Senhorio. Ele assumiu o controle do 55º andar que havia perdido seu dono, e foi assim que a exploração de coelhos começou. Eles foram forçados a se tornarem escravos sob os olhos vigilantes dos javalis. O Red Ribbon Kingdom foi transformado em uma grande fazenda sob Grid. Em vez das diversas atividades que os coelhos faziam, essa nova fazenda apenas produzia grandes quantidades de comida. O coelho cinza diz que eles não conseguiam suportar isso e seus amigos começam a chorar. Seu Junho diz para eles se acalmarem. Pede para eles descansarem um pouco primeiro porque eles passaram por muita coisa. Ele pede ao coelho preto para levá-los até a caverna e emprestar sua cama. O coelho preto pede para os coelhos cinzas o seguirem e, junto com seus pais, ele leva os coelhos cinzas para dentro da caverna. Depois que eles se foram, seu Junho se lembra que o cara que contratou os lobos para procurar o chapéu de palha também era Grid. Elka afirma dizendo que Grid é um porco extremamente rico que exerce considerável influência sobre a torre por meio da comida. O chefe lobo amaldiçoa Grid chamando de javali selvagem nojento que explora os moradores do 55º andar. Ele até acha que a forma como ele aproveitou uma abertura para usurpar o 55º andar pareceu intencional. Elka diz que ele tem vergonha de que eles trabalharam sob ele pelo pouco tempo que trabalharam. Até Theo concorda com isso. Ele diz que a maior parte da comida na torre é distribuída pela Associação de Comerciantes. O comerciante de gatos ouviu que a maior parte dessa comida vem das fazendas de Grid. Agora seu Junho fica um pouco nervoso depois de saber disso e pergunta a Elka se há a possibilidade de Grid ir até o 99º andar. Elka responde que não importa o quanto ele tente ou quanto dinheiro ele envie, javali selvagem ganancioso nunca conseguirá chegar aqui porque não haverá mercenários dispostos a escoltá-lo. Elka acredita que a maioria dos mercenários são covardes que não ousariam enfrentar monstros mais fortes do que ele. Seu Junho suspira dizendo que pode ficar tranquilo por enquanto porque Grid não conseguirá perseguir bem os coelhos. Ao mesmo tempo, no 55º andar, o que antes era o palácio do reino da fita vermelha agora se transformou no castelo de Grid. Dentro dele, em seu trono, está sentado o porco ganancioso chamado Grid. Ele grita com os dois mercenários chacais, desafiando-os a repetir o que disseram a ele mais uma vez. Os chacais aterrorizados dizem a ele que a loba prateada é o que os traiu e até levou embora os coelhos que eles estavam perseguindo. Segundo o chacal, até mostra seu ferimento ao seu mestre. O assistente de Grid comenta que Elka não era confiável em primeiro lugar e Grid não se importa com sua traição. Ele zomba dizendo que quando a comida na torre chegar ao fundo do poço, Elka virá chorando e
Implorando para que ele salve seu clã, ele então pergunta ao seu assistente se os preparativos estão indo bem. O porco assistente responde que eles estão suprimindo a distribuição de comida pela torre. Algumas reclamações foram levantadas pelo sindicato dos comerciantes, mas ainda está sob seu controle. O porco ganancioso ri dizendo que as coisas estão indo bem e ele começa a babar com um sorriso ameaçador enquanto diz que está uma oportunidade como a que lhe permitiu ultrapassar o 55º andar. Décadas atrás isso me lembra de alguns bilionários que temos na Terra, mas não vou citar nomes. Deus diz que desta vez não vai acabar com apenas um reino e um andar, a torre inteira estará em suas mãos. Ele começa a rir alto, mandando seu cuspe e ranho voando para todos os lados. Como o porco nojento que ele é. Enquanto isso, no 99º andar, seu Junho acorda de um sono tranquilo e então acorda Theo, que está dormindo ao lado dele. Theo quer dormir mais, então seu Junho vai em direção ao lago para se refrescar. Ele fica chocado com o que vê lá. Há uma bacia de madeira que tira água do lago usando um cano de cebolinha verde. Não só isso, há também uma concha que enche seu coração de alegria. Enquanto seu Junho lava seu cabelo, ele se pergunta se os coelhos cinzentos construíram isso. Ele acha que com isso ele pode facilmente lavar seu cabelo e até mesmo suas costas. Nesse momento ele ouve Theo gritando para chamar sua atenção. Ele leva seu Junho para outro canto da caverna onde a mãe coelho está cozinhando comida em um fogão de pedra que vem com uma chaminé de madeira. Bem ao lado dela está uma mesa de jantar de madeira perfeita com colheres e hashi. Seu Junho ainda está tentando processar isso. Theo conta a ele que os coelhos fizeram algo incrível. Eles não só fizeram um fogão que tornará o cozimento seguro e eficiente, mas também fizeram mesas e utensílios para comer a comida corretamente. Enquanto seu Junho observa a colher e os hashis com admiração, Theo mostra a ele uma tigela que os 3 coelhos fizeram para ele, que tem até a pegada de sua pata. Ele aprendeu os nomes dos 3 coelhos, que são Pimic, Pepic e Piric. Theo diz que eles continuam fazendo uma coisa ou outra, dizendo que são gratos a seu Junho por deixá-los ficar aqui. No fundo, um coelho cinza está carregando um tronco de madeira enquanto o outro está dando um pano azul para o coelho lateral. O coelho cinza diz que essa é sua maneira de agradecer a ela por cuidar deles ontem e levanta o coelho da foice. Seu Junho se aproxima dos coelhos, que agradecem por deixá-los entrar em sua casa. Eles dizem que ainda estão carentes de muitas coisas, mas ainda querem ajudá-lo de qualquer maneira que puderem com sua habilidade. Bem, seu Junho apenas segura as mãos do coelho porque isso era algo que ele também estava ansioso para fazer. Ele pergunta aos coelhos se eles estariam dispostos a ficar aqui e trabalhar para ele. Logo depois disso, seu Junho apresenta os 3 coelhos cinzas chamados Pimic, Pepic e Peric, que vão ficar com eles. Eles cumprimentam a todos e expressam sua esperança de se darem bem. Os coelhos pais e seus filhotes de primeira geração também os recebem calorosamente. Seu Junho menciona que agora que eles têm alguns artesãos altamente qualificados ao seu lado, sua agricultura também melhorará em um nível inteiro. Os coelhos cinzentos ficam felizes em ouvir isso e asseguram a seu Junho que eles vão preparar tudo o que puderem. Seu Junho já tem algo em mente e pergunta aos coelhos cinzentos se eles podem criar casas para os coelhos brancos da fazenda. Primeiro, o novo lote de coelhos bebês finalmente se tornou adulto, então eles precisam de algumas casas. Além disso, os coelhos cinzentos também precisam de algumas casas. Os coelhos da segunda geração não vão se dar bem sozinhos para ser educados. Seu Junho sabe que eles precisam ser independentes, mas não pode contar com eles para construir suas próprias casas. Um deles cavou um buraco e um segundo coelho está dormindo lá porque ele está satisfeito com isso. Perto dali, outro coelho está escondido sob uma pilha de folhas. O coelho cinza arquiteto diz a seu Junho que a sua especialidade é criar lares para coelhos, então ele pode deixar tudo para ele. Theo sobe no ombro de seu Junho dizendo a ele que ele também precisa de uma casa móvel, mas seu Junho lembra que ele tem seu pacote. Os coelhos cinzentos, alertados por essa conversa, dizem que podem fazer uma torre para gatos. Depois disso, os coelhos notam a cama de cebolinha verde de Sam e perguntam se ele também não tem um lar. Ele responde que só dorme em folhas verdes porque isso é o suficiente para ele. O coelho sugere que eles também façam um lar para ele. Seu Junho fica surpreso ao ouvir isso e pergunta ao coelho se ele realmente pode criar um lar para ele. Aqui o coelho diz que será difícil criar uma casa adequada para ele dentro da caverna, mas não será difícil fora da caverna. Além disso, há muitas árvores lá, então eles não precisam se preocupar com as matérias-primas. Seu Junho fica feliz em ouvir isso e diz que adoraria ter um lar. Ele menciona que ultimamente tem ficado bastante fora da caverna para cuidar de seus campos ao ar livre. Além disso, como ele tem muitos aliados lá, incluindo a mamãe ursos minotauros e os lobos prateados, ele acha que como todos são fortes, sua segurança está quase garantida. Seu Junho decide deixar a construção da casa para o coelho arquiteto e pergunta a ele se há algo que ele precisa. O coelho diz que eles prefeririam se pudessem fazer
Alguns tijolos para casas mais fortes. Para isso eles precisam de um pouco de lama ou areia fina e perguntam a seu Junho se eles podem encontrar algo assim no 99º andar. Chão. Pensando em lama, seu Junho lembra o lugar exato onde eles podem encontrá-la. Ele leva os coelhos cinzas direto para o território dos minotauros e pergunta o que eles acham da lama. Aqui os coelhos descobrem que a lama tem a quantidade perfeita de umidade e também há algumas folhas secas misturadas nela. Ele afirma que será o material perfeito para fazer alguns tijolos. Seu Junho fica feliz em ouvir isso, mas o rei Minotauro não. Ele pergunta a seu Junho por que ele precisa da lama, porque isso é comida para os minotauros. Seu Junho diz a ele que eles precisam fazer um novo acordo. Ele diz que o coelho arquiteto Pimik vai ensiná-los a fazer tijolos. Ele diz que se eles permitirem que eles façam tijolos usando e forneçam a lama, eles ganharão folhas de cebolinha verde. O glutão Minotauro King não deixa seu João completar sua frase e especificar os detalhes. Ele aceita a oferta imediatamente. Entusiasmado, ele diz a todos os seus minotauros para pararem de comer lama, porque então eles não terão o suficiente para fazer tijolos. Os minotauros ficam confusos, mas obedecem ao rei. Seu Junho está satisfeito e acha que eles ficarão ocupados por um tempo. Agora bem, ele realmente ficará muito ocupado e seus amigos também. King arranca uma árvore para mostrar sua força aos coelhinhos e eles ficam impressionados. No entanto, logo atrás dele sua mãe arrancou facilmente duas grandes árvores. Os minotauros pretos também estão trabalhando como tratores para arar o campo de Sim, e a força de trabalho aumentada de coelhos brancos cultiva ainda mais a terra arada e planta cebolinhas nela. Eles usam seus ancinhos e pás para criar sulcos no solo, enquanto outros coelhos usam seus respectivos regadores para regar os vastos campos de plantações que crescem do lado de fora. No meio tempo, o filhote de urso Queen e a chefe lobo Elcaspar se tornam mais fortes e seu Junho apenas os aplaude da lateral. Ele dá um tapinha em King por sua boa performance e o recompensa com seu lanche favorito, uma garrafa de mel. Até Elca começa a babar quando vê o filhote de urso bebendo mel e seu Junho lhe dá uma garrafa também. Embora Elka esteja inicialmente nervosa, ele aceita seu gesto generoso. Cojunho então aceita ajuda para colher as plantações do coelho robusto da carroça e do coelho robusto da segunda geração, que agora chamaremos de Shank 2. Seu Junho arranca um monte da mais nova e de mais alta qualidade da plantação em sua fazenda, que é a batata doce de abóbora. Como os lotes foram abençoados por seus bufos passivos, ele colhe 15 batatas do sol de uma só vez e ganha uma boa dose de experiência de trabalho. Graças aos vários bônus e ganhos de experiência, ele sobe de nível e ganha uma estatística de bônus. Ele fica feliz em ganhar muitas abóboras doces do sol, mas depois reclama que está muito quente. Ele meio que preferia quando não havia diálogos no meio. Seu Junho usa sua habilidade para criar uma nuvem sobre sua cabeça para lhe dar um pouco de sombra do sol. Conforme ele usa a habilidade, sua proficiência em usá-la aumenta. Ele então olha para a enorme pilha de folhas de cebolinha verde na sua frente. Diz que enquanto os coelhos estão criando casas, ele também deve pedir para eles criarem um armazém resistente do lado de fora. De repente, Theo se aproxima dele porque ele está planejando descer da torre agora. Ele diz a seu Junho que ele empacotou muitos tomates cereja da caverna agora mesmo. Seu Junho pergunta se ele ainda tem algum espaço em seu pacote de comerciante. Ele quer tentar vender as cebolas verdes desintoxicantes para os caçadores também, porque pode haver alguns caçadores que precisam delas. Theo diz que vai levar 100 das cebolas verdes por enquanto e seu Junho diz para ele fazer o seu melhor e diz que ele deveria fazer um pequeno lanche antes de sair. Conforme Theo se aproxima da pilha de folhas de cebolinha, ele se pergunta se elas vão vender bem, mas como seu Junho nunca se enganou sobre negócios, ele decide confiar nele. Apesar disso, Theo não gosta muito das cebolinhas porque elas são um pouco picantes demais para seu gosto. Enquanto ele está tomando seu doce tempo, seu Junho diz a ele para voltar o mais rápido possível. Theo está distraído enquanto responde a ele, e quando ele se vira para encarar seu Junho enquanto coloca as cebolas verdes em sua bolsa, ele coloca um monte de abóboras de batata doce também. Meu instinto de leitor está me dizendo que isso vai levar a um desenvolvimento massivo da trama. Sem saber de seu erro inocente, Theo corre em direção a seu Junho e os minotauros também vão lá para o lanche. Enquanto isso, algo memorável está acontecendo no 67º andar da torre, que é uma floresta densa com formas de vida reptilianas. Um sapo verde está sentado em um galho de árvore coachando sem se preocupar, mas então uma flecha vem e perfura sua cabeça. Quem atirou a flecha era um arqueiro homem-lagarto que planejava fazer um banquete com o sapo morto. Ele desce até o sapo morto, que é muito maior do que eu esperava. No entanto, antes que ele possa começar a comer, um monstro inseto vermelho chega lá e começa a comer o sapo. É o mesmo monstro que
Destruiu o 55º andar da torre. O Homem-Lagarto não se importa e come o monstro como fonte de proteína. Esse teria sido o fim da história se uma enorme horda de monstros e insetos não estivesse presente por perto. Eles lançam olhares mortais para o único Homem-Lagarto e, de repente, o atacam. O pobre Homem-Lagarto não consegue fazer nada enquanto eles o cercam. Quando o enxame de insetos acaba com ele, não há mais vestígios do Homem-Lagarto exceto seu arco e aljava em uma cratera no chão causada pelo ataque dos insetos. Os monstros insetos voam mais fundo no 67º andar, sinalizando um grande desastre. Enquanto isso, alienígenas de repente recebem algumas notificações enquanto ela dorme pacificamente em sua casa. As notificações continuam tocando e ela é forçada a acordar com irritação. Ela reclama que finalmente conseguiu dormir bem, mas agora o alerta do sistema está tocando muito alto. Eu diria que posso me identificar, mas ninguém me manda mensagem. Ela decide verificar as mensagens através da bola de cristal mágica e elas explodem todas de uma vez. Alien tem mais de 1000 mensagens não lidas que a assustam. A mensagem diz que há cerca de 53 bilhões de gafanhotos vermelhos que se infiltraram no 67º andar da torre. Alien surta ainda mais ao saber que os gafanhotos vermelhos estão de volta porque são monstros que invadem a torre por fora. Já faz 100 anos desde a última vez que os gafanhotos invadiram a torre. Naquela época o avô de Alien estava no comando e ele de alguma forma resolveu o problema. Graças a isso ele conseguiu impedir a destruição do 55º andar. Naquela época Alien usou a autoridade de seu gerente para se conectar aos canais de comunicação externos, mas o sistema disse a ela que não era possível fazer isso. Alien está frustrada. Agora que não consegue contatar seu avô para pedir ajuda, de repente uma janela do sistema aparece na frente dela dizendo que 01 do 67º andar foi devastado pelos Red Locus. Em alguns segundos ela recebe outra mensagem dizendo que o número aumentou para 02. Agora Alien está completamente perplexo e se pergunta o que ela deveria fazer. No entanto, ela não conseguiu se conectar com ele e entrou em pânico sobre como lidar com essa situação. De volta ao 99º andar, seu Junho começou a cozinhar. Ele cortou e limpou a enguia que o Black Warrior Rabbit trouxera com ele antes e removeu toda a sua gordura. A propósito, a enguia não está velha demais para ser fresca. Bem, não é um problema para seu Junho porque a principal coisa que ele quer agora é a gordura da enguia. Ele derrete a gordura em uma panela grossa e então coloca a carne da enguia nela. O aroma delicioso da gordura tornando os pedaços de carne dourados e derretendo deixa louco até Theo não consegue parar de babar no ombro de Seljun porque a enguia frita parece tão saborosa. Nesse momento o coelho lateral se aproxima e diz a Seljun que ela cortou as batatas doces e as batatas exatamente como ele havia pedido. Seljun agradece e coloca a carne de enguia frita em uma travessa. Ele pega as batatas em cubos e as batatas doces e diz a todos para se afastarem do fogão por um tempo porque o óleo quente pode respingar, o que pode ser bem perigoso. No entanto, Theo já está planejando provar a carne de enguia frita e até mesmo o coelho guerreiro negro está curioso para ver o que seu Junho está cozinhando. Seu Junho diz a ele que vai fazer algo ainda mais saboroso do que as batatas com mel e o coelho guerreiro negro fica atordoado porque não acha que nada possa ser mais saboroso do que batatas com mel. Bem, seu Junho pergunta se eles já ouviram falar de batata doce cristalizada porque é isso que ele vai preparar. Em seguida ele joga os pedaços de batata doce em cubos na gordura da enguia para fritá-los. Ele está feliz por poder obter tanto óleo da enguia depois de fritar sua carne porque isso será super útil. Primeiro seu Junho frita as batatas doces até que fiquem douradas e crocantes por fora e então ele despeja mel diretamente na panela. Ele mexe e deixa o mel ferver sobre os cubos de batata doce e o resultado é uma batata doce cristalizada realmente suculenta e apetitosa. Eu não sei sobre você, mas eu estou literalmente babando. Acontece que batata doce cristalizada também é uma receita que pode ser registrada no livro de receitas de seu Junho. A janela do sistema mostra que ela foi registrada e seu Junho conseguiu a realização de criar seu segundo prato por cozinhá-lo. A proficiência de seu Junho no nível 1 de culinária também aumentou significativamente. Todos estão olhando para as deliciosas batatas doces cristalizadas e Theo e o coelho guerreiro negro não conseguem parar de babar. Em seguida Theo pede para seu Junho fritar seu peixe como as batatas também e seu Junho obedece e coloca a piranha inteira na frigideira. A janela do sistema rótula como uma piranha frita, mas não dá a ela um status de receita. Enquanto Theo baba ao ver o peixe frito, Seljun fica surpreso que não foi contado como uma receita. Ele se pergunta qual é o padrão para considerar algo uma receita e então decide preparar batatas caramelizadas também. Enquanto o óleo ainda está quente, seu Junho exclama que encontrar receitas é divertido e Theo pede para ele passar mel em seu peixe também.
Essa não vai ser uma combinação muito boa. Vai depois disso seu Junho chama todo mundo para comer. Todos ficam animados ao ver uma quantidade tão grande de comida diante deles que inclui muitos itens novos. Também os minotauros comem suas folhas de cebolinha verde básicas. Dizem que comer depois de muito trabalho tem o melhor gosto. Enquanto isso o robusto coelho está transportando cenouras. Os lobos também saboreiam o peixe e a sopa. Tel também comeu sua enguia e ele parece nem conseguir se mover. Agora ele se deita confortavelmente no colo de seu Junho e o lembra que ele tem que descer agora. Tel também sabe que ele deve ir agora, então ele diz aos funcionários lobos para irem com ele antes de sair. Tel nota um grande prato de comida ao lado de seu Junho e pergunta por quê ele está guardando aquilo. Seu Junho responde que estava guardando para Alien, mas ela não está respondendo. Não importa o quanto ele tente contatá-la, a comida esfriou e além disso seu Junho tem que manter Queen Paws longe da reserva de comida para a torre. O gerente Tel pergunta a ele se Alien está dormindo agora e ele responde que seria um alívio se isso fosse verdade. Crio porque ele sente que algo está errado. Seu João só pode esperar que nada esteja acontecendo com Alien bem e ele está apenas esperando contra a esperança porque a Alien está sobrecarregada lidando com a situação no 67º andar. Ela está tentando o seu melhor para abrir um canal de comunicação fora da torre, mas está falhando a cada tentativa. Sistema fica vermelho e diz a ela que não conseguiu se conectar a ninguém e a Alien percebe que não pode resolver esse problema com seu poder. Seu coração de dragão mal começou a se curar, mas isso não muda o fato de que ela é incompetente como gerente de torre. Ela enterra o rosto nas palmas das mãos dizendo que não sabe o que fazer. As janelas do sistema à sua frente aumentam esse sentimento de desesperança e a outra janela do sistema que a mantém constantemente atualizada sobre quanto dano o 67º andar sofreu. Enquanto isso, na sede central de administração da Merchant Passageway, uma reunião de emergência foi convocada. Diferentes espécies que vivem na torre se reuniram. Entre elas está o líder da Vanderin Merchant Association Mason da Fox Tribe, depois há o líder da Free Mercenary Association Hannibal da Tiger Tribe e para completar há o líder da Magician Association e o mago mais poderoso da Tower Yonah da Hamster Tribe. Eu já vi muita coisa, mas nunca vi um mágico tão fofo antes. Bem, também está nossa inspetora Raposa Jarrus entre os guardas da reunião, ou pelo menos eu acho que ela está surpresa ao ver Yonah na reunião porque ela ouviu que os 7 maiores mágicos da associação geralmente nunca aparecem em público. No entanto, há outra coisa em comum. Aqui os chefes das 3 principais organizações da torre se reuniram em um só lugar e Jarrus só consegue imaginar o que está acontecendo. Fox Merchant Mason começa a reunião dizendo a todos que já faz alguns dias desde que os Redlocks apareceram no 67º andar. De acordo com os mercadores andarilhos sob seu controle, ele obteve informações de que aproximadamente 23 do 67º andar caiu para os Redlocks. Ele explica que agora os Lizarmen colocaram a fronteira final perto do Vaipoin e eles estão desesperadamente defendendo. Apesar disso, a situação não é fácil. O Tiger Mercenary Hannibal pergunta a ele se a Vanderin Merchant Passageway ainda está sob controle. Ele quer saber a possibilidade dos Locus se infiltrarem em outros andares pela passagem. Mason diz que como os Redlocks são invasores de fora da torre, eles não podem usar a passagem já que a torre não permite que intrusos o façam. A passagem é segura, mas isso não significa que a ameaça dos Redlocks não seja grande. Mason diz que se eles chegarem ao ponto de passagem, eles tentarão chegar a outro andar. Hannibal percebe que os andares 68 e 69 serão os primeiros a cair. Outros membros na reunião entram em pânico porque esses andares são um dos 5 principais celeiros da torre e esses andares são onde a fazenda do reino Lizarman está localizada. Nesse ritmo, os Redlocks não são um problema apenas para os Lizarmen. Mason acredita que uma grande fome pode ocorrer novamente. Alguns dos comerciantes mais jovens não sabem o que ele quer dizer. É hora da nossa fofa mágica Hamster Yonah falar. Ela diz que a grande fome ocorreu algumas décadas atrás depois que o 55º andar foi aniquilado. Ela diz que atualmente os celeiros estão distribuídos por vários andares da torre, mas naquela época o reino da fita vermelha dos coelhos era o maior fornecedor de alimentos da torre. Ela conta como a invasão massiva dos Redlocks estourou e como resultado o Red Ribbon Kingdom foi destruído. Yonah então amaldiçoou o Javali Grid que se espremeu pela brecha na defesa e assumiu o controle do lugar. Mason pede para ela se acalmar e diz que Grid é um bom homem. Primeiro, ele não é um homem e segundo, ele não é bom de forma alguma. No entanto, Mason acredita que Grid foi quem reconstruiu o celeiro da torre naquela época. Yonah zomba de suas palavras. Ela pergunta à raposa como ele pode chamar o javali selvagem ganancioso de um bom homem quando ele está explorando a tribo dos coelhos e fechando todas as linhas de distribuição de alimentos para o resto da torre. Hannibal fica furioso ao ouvir isso e diz a Yonah que ela está indo longe demais e Mason tenta acalmá-lo. De repente alguém menciona o dragão negro e pergunta
Se o grande dragão negro que deveria protegê-los vai tomar alguma atitude, todos acham que não precisam se preocupar porque o dragão negro virá salvá-los. Joná apenas suspira diante da ignorância deles. Ela pula do assento e pousa na mesa, contando a todos que há 200 anos, vários milhares de anos, os Red Locus se infiltraram na torre. Naquela época o grande dragão negro protegia a torre e os gafanhotos vermelhos foram aniquilados rapidamente. No entanto, a última vez que os gafanhotos vermelhos apareceram no 55º andar, por alguma razão desconhecida, o dragão negro não interveio para resolver a situação rapidamente. A situação foi consertada somente depois que metade dos cidadãos do reino foram exterminados. Joná diz que o desastre que ocorreu naquela época ainda afeta o mundo e muitos lugares ainda não foram encontrados totalmente curados dele. Ela afirma que neste momento faz apenas alguns dias desde que a invasão dos Red Locust começou e não há garantia de que o Black Dragon aparecerá rapidamente. Desta vez ela declara que eles devem parar os Red Locus com todas as suas forças até que o Black Dragon apareça. Caso contrário, a ordem da torre entrará em colapso. Joná declara que sob seu comando a torre mágica enviará 200 magos de guerra. Para lidar com a situação, ela pergunta aos outros líderes da torre o que eles vão fazer, enquanto a única coisa que ele conseguia pensar era como apagar a prova de seu maior erro. Enquanto isso, no 99º andar, Seljun está procurando freneticamente pelas batatas doces e pelo monte de folhas de cebolinha verde. Ele não consegue encontrar nenhuma batata doce e está em pânico total por causa disso, quase como eu quando não consigo encontrar meu iPhone. Seljun grita que precisa plantar uma nova leva de batata doce, mas não há como fazer isso agora. Ele aperta o cabelo com força enquanto surta porque as batatas doces recém-colhidas desapareceram no ar. De repente ele percebe que Theo pode ter algo a ver com isso. No entanto, ele não suspeita que o comerciante de gatos os tenha levado embora. Em vez disso, ele acredita que Theo deve ter transplantado com segurança os brotos de batata doce em potencial para outro local. Enquanto ele estava ocupado colhendo as cebolas verdes, Seljun reclama que queria experimentar algumas delas e decide punir Theo por agir por conta própria. Quando ele retornar, estou disposto a apostar $100 que Theo terá sua posição como o gato vendedor permanente arrancada dele. Quando Seljun descobre bem a verdade, há algo mais para distraí-lo do problema. Agora a vitrine da loja de sementes se abre na frente de Seljun, que de repente percebe que um mês se passou desde a última vez que a loja de sementes abriu. Ele tinha esquecido disso. Como sempre, Seljun decide dar uma olhada na loja de sementes, que lhe mostra 4 tipos de sementes aleatórias. Em seu nível atual, Seljun pode comprar quantas sementes quiser com um gasto máximo de 5 moedas de torre. Desta vez as sementes oferecidas são 100 sementes de morango por 0,5 moedas de torre, 5 sementes de pimenta Qingjian por 0,5 moedas de torre e 20.000 sementes de cenoura por 4 moedas de torre. Bem, isso soma bem o limite de moedas de 5 torres, mas há também uma quarta opção bastante notável. Desta vez é apenas uma semente de feijão de fogo que vale uma moeda de 5 torres inteiras. Seljun está bem curioso sobre a semente de feijão de fogo porque apenas uma semente custa incríveis 5 moedas de torre. Bem, dinheiro não é uma restrição para nossos podres de ricos, mas ele está preocupado com a condição de que ele só pode comprar sementes que valem 5 moedas de torre por vez. Ele acha que se comprar a semente de feijão de fogo não poderá comprar mais nada. O risco é grande demais para correr, apesar do fato de que a semente de feijão de fogo definitivamente valerá seu preço. Seljun decide não correr riscos dessa vez e pega as coisas com as quais está familiarizado. Ele seleciona as sementes de morango e as sementes de pimenta porque elas lhe darão o sabor familiar que ele tanto deseja. Além disso, como há mais coelhos sob seus cuidados agora, ele precisa de mais cenouras para alimentá-los, então ele compra as sementes de cenoura. Também comprar os 3 itens preenche o limite de 5 moedas de torre. O sistema verifica as compras de Seljun e deduz o dinheiro de sua conta. Também lhe dá 50 pontos de milhagem de loja de sementes e agora ele tem um total de 56 pontos de milhagem de loja de sementes. O sistema agradece por usar a loja de sementes e então a janela desaparece. As sementes caem na mão de Seljun nas mesmas velhas bolsas de luxo e ele fica feliz por ter muitas coisas para plantar agora. Só de pensar em comer morangos puros e a pimenta Qingjian local o revitaliza. Ele se aproxima do papai coelho e diz que comprou mais sementes de cenoura na loja de sementes. O papai coelho fica surpreso ao ouvir essas boas notícias. Seljun diz que eles devem plantá-los rapidamente e pergunta ao pai coelho se ele pode deixar esse trabalho para ele. O coelho está ansioso para ajudá-lo e diz para ele deixar tudo para ele. Seljun diz a ele que eles continuarão expandindo seus campos acima do solo e
Pede para ele se animar. Então o pai coelho faz exatamente isso. Enquanto isso, no mundo real, na cidade de Gangnan, onde a torre está localizada, o clima é agradável. O velho Taejun, que é o antigo chefe da guilda Fênix e mentor de Kim Dong-sik, está no telhado. Ele admira o ar fresco e a vista da torre, porque já faz muito tempo que ele não sai do seu quarto tipo geladeira. Ele pergunta ao seu aluno Siyu-ki como ele faz se ele não concorda com ele, e ele responde que não sabe muito sobre isso. No entanto, ele aproveita a chance para lembrar ao seu mestre que ele não está em condições de ficar do lado de fora. Ele diz a Taejin que se ele baixar a guarda, a maldição da chama que afeta seu corpo pode se espalhar. Ele pede que ele entre para sua segurança e a de todos os outros. Mas Taejin não está feliz. Ele diz que Seo melhorou em arruinar seu humor e pergunta sobre seu tipo de personalidade de acordo com o teste MBTI. Taejin não se importa com esse teste bobo ou signos do zodíaco. Taejin então passa para a coisa importante e observa que eles logo farão um acordo com o mercador errante Tel. Ele pergunta a Siyu-ki se Dong-sik está no 37º andar agora, e ele afirma. Ele também acrescenta que Dong-sik está tendo dificuldade em conquistar o chefe do 38º andar, que é a tarântula mortal. O monstro-chefe criou seu ninho no ponto de passagem e é por isso que os caçadores não podem ir para o próximo andar. Uma das maiores razões para isso é que o gás venenoso liberado pela tarântula é difícil de neutralizar mesmo com magia de cura. A maioria dos caçadores afirma que é impossível entrar no ninho sem um antídoto feito do sangue da aranha venenosa, que é a serva que guarda o ninho. Além disso, encontrar um alquimista que possa preparar o antídoto também é muito difícil. Taejun percebe que essa é a razão pela qual a equipe de Dong-sik não fez nenhum progresso na torre. Ele então pergunta a Siyu-ki se ele é quem está guardando a família de seu João enquanto Dong-sik está na torre. O velho pede que ele o informe se algo acontecer. Siyu-ki diz que desde que a família de seu João foi transferida para a província de Anon, eles estão constantemente sendo vigiados por guarda-costas. Além disso, como eles querem viver suas vidas normalmente como antes, os guardas os monitoram de uma distância segura para que não sejam incomodados por eles. Siyu-ki revela que recentemente houve uma tentativa de uma associação estrangeira de se aproximar deles. Eles enviaram algumas modelos atraentes do TikTok para atrair o irmão mais novo de seu João Sidollar para que ele pudesse deixá-las se aproximarem de seu Junho. No entanto, os amigos de Seidol garantiram que ele não desse às garotas suas informações de contato ou saísse para beber com elas. Espere, porque um dos caras se parece exatamente com seu Junho. Bem, Taejun ri ao ouvir os relatos, mas essa risada se transforma em tosse. Siyu-ki está preocupado com ele, mas Taejun diz a ele que ele está bem enquanto estoura um tomate cereja mágico que parece um pequeno doce em suas mãos. Sek pergunta se aquilo era um tomate cereja e o velho afirma. Ele diz que depois de comer os tomates cereja, superar a maldição da chama se tornou muito mais fácil para ele. Ele diz que os tomates são um item muito útil e são muito saborosos também, então eles certamente ajudarão muitas pessoas no futuro. É por isso que Tai Junho acredita que seu Junho é um talento que eles não devem deixar ir. Ele começa a caminhar de volta para seu quarto enquanto diz a si e ou para lembrar Dong-sik que ele prometeu levar seu João para seu escritório assim que ele saísse da torre. Ele ri sem motivo enquanto entra. Siyu que observa imaginando se o velho finalmente entrou. No entanto, ele confia que definitivamente há uma maneira de liberar a maldição da chama que afeta seu mestre, e ele tem certeza de que se a tarefa estiver a cargo de Dong-sik, ele encontrará uma cura a todo custo. Bem, agora mesmo Dong-sik está na masmorra lutando contra uma horda de monstros. A aranha, os monstros continuam vindo, não importa quantos ele mate, e ele percebe que não será possível derrotar todos eles. Ele diz a seus companheiros de equipe para recuarem e se reagruparem, mas então um de seus companheiros de equipe grita para Dong-sik que há uma aranha acima dele. É tarde demais para Dong-sik reagir, pois a aranha já está prestes a furar sua cabeça, mas então de repente uma mulher salta em direção à aranha para salvar Dong-sik. A mulher não é outra senão Surra, fã número 1 de Teo, e ela bloqueia o ataque da aranha com sua espada, mas recebe uma gota de seu veneno em seu rosto. Ela empurra as garras da aranha para longe e então saca sua espada semelhante a um sabre de luz para esfaqueá-la na cabeça. A aranha se estica e luta enquanto morre. Logo o resto da equipe vem até eles e pergunta a Dong-sik e Surra se eles estão bem. Dong-sik diz a eles que Surra foi atingida pelo veneno da aranha e o curandeiro tenta lançar magia de cura nela, não funciona e Surra ainda está lutando para permanecer vivo. Os curandeiros dizem a Dong-sik que eles só podem impedir a propagação do veneno, e se eles pararem de lançar a magia de cura, o veneno começará a se espalhar novamente. Dong-sik e outros revistam suas bolsas e descobrem que usaram todos os seus
Antídotos. Eles não têm tempo para correr até um alquimista para comprar mais e se perguntam o que fazer. De repente Theo chega lá procurando por Don Sik. Theo pergunta por que ele está ali e não esperando no local de troca de costume. Don Sik fica surpreso ao vê-lo e ele tira um momento para lembrar que hoje era dia de troca. Ele tinha esquecido disso porque estava muito ocupado com a batalha. Theo então percebe surra no chão e pergunta a Don Sik por que sua subordinada está dormindo no chão. Descoberto, ele sobe no peito dela e diz para ela se levantar porque ele precisa tirar algumas selfies com ela mesmo que eles mal estejam se segurando. Surra ainda elogia o pelo de Theo. Don Sik diz ao comerciante de gatos que Surra foi afetada pelo veneno da aranha e ele entende que ela deve estar com dor. Ele mantém suas patas no rosto dela enquanto diz para ela continuar descansando. Don Sik diz a Theo que nesse ritmo a garota perderá a vida e pergunta se ele conhece algum lugar que venda antídotos. Theo responde que não há alquimistas por perto, mas então ele se lembra de que é o assistente do herói. Então ele tem uma armadura pesada de enredo do seu lado. Ele começa a vasculhar seu pacote enquanto diz a Don Sik que tem algo. Ele traz as cebolas verdes desintoxicantes, com um efeito sonoro de Duden, e diz aos caçadores o que elas são. Don Sik não consegue acreditar que Theo tem uma cebola verde desintoxicante e imediatamente começa a ler sua janela de informações. Ele descobre que o gato não estava mentindo e que a cebola pode desintoxicar qualquer veneno de grau D ou inferior por 1 hora quando consumida, e o efeito pode ser acumulado 10 vezes por hora. Don Sik percebe que a cebolinha pode realmente desintoxicar o veneno da aranha. Ele ajuda Surra se levantar e pede para ela comer o talo da cebola. Ela mastiga preguiçosamente e de repente o dano do veneno em seu rosto desaparece, assim como sua letargia. Ela exclama que seu corpo ficou incrivelmente mais leve. Theo se agarra a perna dela e diz que é um alívio. Surra o agarra e começa a abraçá-lo. Ela agradece a ele por salvar sua vida e o chama de o melhor gato. Theo age orgulhoso e diz que isso não foi nada. Não sei porquê, mas eu chipei Theo com Surra, mas por favor não me cancele por isso. Bem, Theo não vai se desviar do principal amor de sua vida, que é ganhar dinheiro. Ele diz a Surra para lhe dar 5 moedas de torre em troca da cebolinha e diz que as manterá baratas porque ela é uma amiga. Em resposta, ela apenas o chama de comerciante vilão. Então Don Sik se aproxima dele e pergunta onde ele conseguiu a cebolinha verde desintoxicante. Theo simplesmente responde que é uma nova safra que ele está vendendo. Don Sik surta ao ouvir isso porque o faz sentir que o deus da armadura de enredo também está do seu lado. O veneno mortal da tarântula é apenas um B. Com a invasão da cebola verde desintoxicante, o 38º andar se tornará muito mais fácil. Até Don Sik acha que Theo é o gato dourado sortudo, mas Theo é meio irritante pelo jeito que ele está olhando para ele. Don Sik então perguntou a Theo quantas cebolinha verde desintoxicantes ele tinha e Theo respondeu alegremente que tinha 100. Isso deixou Don Sik extremamente feliz e ele estava prestes a dizer que compraria todas elas. Uma voz rude atrás dele o parou, assustando Theo, e Don Sik era um cara com cara de pai e mãe da Royal Knight and Wizard Guild, uma das guildas mais ricas. Ele questionou Don Sik sobre como ele poderia negociar secretamente com o mercador errante, alegando que era contra a ética empresarial, e Don Sik, ainda em choque, se perguntou como eles sabiam que ele e Theo estavam tendo uma reunião secreta. Eles estavam espionando ele. Por outro lado, Royal Knight ficou furioso e questionou Theo se mercadores errantes fazem esse tipo de favoritismo. Ele ameaçou Theo dizendo que se ele fizesse favoritismo ele iria reclamar dele e então Theo perderia todos os seus clientes. Enquanto isso, Don Sik, ouvindo tudo isso, começou a ficar irritado. Como tomate, cereja e cebolas verdes são itens que só podem ser comprados de seu junho e Theo, o que quer que as pessoas façam não afetará as vendas de Theo. Nesse ponto eles estavam apenas tentando pressionar Theo, então a questão agora era como Theo lidaria com essa situação. Theo, por outro lado, estava pensando profundamente. Muitas pessoas o estavam observando e ele não queria arruinar sua reputação, então Theo decidiu manter um leilão como sempre para vender seus itens. Theo perguntou se alguém tinha alguma objeção e com a concordância de todos o leilão começou. Theo lentamente colocou a mão na bolsa e com um sorriso tirou algo especial. Ele tirou uma cesta cheia de tomate cereja e essa mãe sem pai estava olhando para os tomates cereja com olhos lascivos. Você então Theo anunciou que hoje ele estaria vendendo tomates mágicos de grau C em lotes de 51º com um total de 6.000 agora. Ouvindo a palavra grau C, todos ficaram perplexos e chocados. Eles não conseguiam acreditar que Theo agora tinha um item de grau C. Eles começaram a fofocar antes mesmo que o choque sobre a cebolinha se acalmasse. A notícia dos tomates de grau C
Abalou a todos, eles não conseguiam acreditar que não fazia nem um mês que os itens de grau D começaram a chegar, então como os itens de grau C poderiam ter chegado tão rápido, então um por um todos como loucos começaram a dar lances em moedas de torre alta de 350 a 400 e até mesmo tão alto quanto 700 em um instante. Vendo tudo isso, Don Sik entrou em pânico. Ele tentou impedir que os membros de sua guilda comprassem tomate cereja, pois seu objetivo principal eram as folhas de cebola desintoxicantes, mas era tarde demais. O membro de sua guilda já havia comprado uma boa quantidade de itens de cereja e os estava segurando como se fossem suas namoradas. O que eles e vocês não têm? Don Sik estava parado ali irritado. Depois disso era a hora das folhas de cebola desintoxicantes. Tel mais uma vez colocou a mão em sua bolsa mágica anunciando que tinha um total de 100 cebolas desintoxicantes e que as venderia em lotes de 10. Neste momento o membro da equipe de Don Sik percebeu o quanto eles tinham errado. Assim que o leilão começou, Don Sik agressivamente deu um lance de 130 moedas de torre, mas a outra parte tinha guardado suas moedas de torre e começou a aumentar o preço, deixando Don Sik extremamente irritado. O leilão continuou mais um por um. Antes mesmo que Don Sik pudesse dar um lance, o cara do Royal Knight com lances insanamente altos começou a comprar todos os lotes, não deixando Don Sik nem falar. Daquele jeito o leilão terminou com a grande garota melão tirando fotos fofas de Tel vendendo folhas de cebola desintoxicantes, e Don Sik estava muito deprimido. Ele caiu no chão pois só conseguiu garantir 10 cebolas verdes. Se isso não bastasse, a mãe de um pai diferente com um sorriso feio começou a rir de Don Sik, provocando-o enquanto ele comprava toda a cebolinha. Eles continuaram a provocar Don Sik por não conseguir comandar sua equipe, que os deixou comprar toda a cebolinha com um sorriso perverso. A Royal Knight em Divisar Guild saiu dizendo que a Phoenix Guild poderia ficar neste andar e eles subiriam primeiro. Agora os companheiros de equipe de Don Sik perceberam o quão idiotas e inúteis eles eram e começaram a se desculpar com seu capitão, dizendo que eles foram cegados pelo tomate cereja. Don Sik, sendo um cara de bom coração, perdoou seus companheiros de equipe idiotas, dizendo que está tudo bem, pois o mundo não acaba aqui se sua guilda ficar um pouco para trás. Mas naquele momento a grande garota melão ligou para Don Sik dizendo que Tel tinha vindo e que ele tinha algo a dizer a ele, deixando Don Sik confuso. Depois disso vemos Don Sik e Tel sentados sozinhos e mais uma vez seu encontro secreto começou. Lá Don Sik explicou tudo o que aconteceu fora da torre, como ele ajudou a família de seu João a se mudar para um lugar seguro chamado Aniadon, onde sua guilda estava protegendo a família de seu Junho. Depois de ouvir todos os detalhes, Tel começou a escrever tudo em um papel para que pudesse repassar cada detalhe para seu Junho sem nenhum erro. Don Sik continuou a explicar que como a associação coreana está se revezando para proteger a família de seu João firmemente, seu João não precisa se preocupar e pode se concentrar em sua missão, porque seu João é um caçador de gêmeos muito talentoso da Coreia do Sul. Depois de escrever todos os detalhes, Tel, enquanto tirava algo de sua bolsa, primeiro agradeceu a Don Sik da perspectiva de seu João, dizendo que seu João disse que queria recompensar Don Sik por fazer tanto por sua família. Don Sik, ouvindo isso, ficou um pouco tímido e tentou dizer que estava apenas cumprindo seu dever, mas antes que pudesse terminar sua frase, Tel tirou uma grande cesta cheia de tomate cereja de grau 6 cebolinhas desintoxicantes. Tel explicou que dentro da cesta havia 200 tomates cereja e 50 cebolas verdes. Isso deixou Don Sik sem palavras. Ele apenas ficou parado em seu lugar com a boca aberta, chocado, sem saber o que fazer e como expressar sua felicidade, pois 50 cebolas verdes eram mais do que o suficiente para sua equipe subir o próximo andar. Então Tel continuou dizendo: seu Junho também disse que Don Sik pode pedir qualquer coisa de seu Junho no futuro se ele precisar de alguma coisa, e ele estará vendendo todas as coisas boas a um preço barato. Esta foi uma recompensa do lado de seu Junho por proteger a família de seu Junho, mas Don Sik teve que manter isso em segredo de todos. Don Sik, depois de ouvir tudo isso, com um grande sorriso concordou, dizendo que manteria isso entre ele e seu Junho e que tentaria o seu melhor para não repetir a situação que aconteceu antes. Bem, o assunto com a família de seu João também é um segredo de primeira, então essa era uma situação ganha-ganha para Don Sik, mas não era o fim. Então Tel, com um sorriso confiante, riu. Primeiro confundindo Don Sik, então com um sorriso travesso ele anunciou a Don Sik que tinha um item secreto que poderia vender exclusivamente para Don Sik, mas apenas por hoje, deixando Don Sik curioso e mais confuso. Enquanto isso, na casa de seu Junho, os Minotauros estavam construindo uma casa moderna. Alguns estavam fazendo os telhados, alguns estavam segurando tijolos enormes e alguns estavam cortando madeira, enquanto o Coelho Cinza dava instruções a todos. Seu Junho estava ali parado,
Espantado com a boca aberta, ele não conseguia acreditar em quão rápido o trabalho estava progredindo sem nenhum equipamento moderno. Fazia apenas alguns dias, mas a parte externa estava quase completa. O coelho cinza, com um sorriso educado, respondeu que era tudo graças ao trabalho duro do Minotauro, que o ritmo era tão rápido. Ele continuou explicando que os detalhes sobre o interior devem ser feitos pelos três irmãos, então o interior levaria algum tempo. Com isso, seu Junho, junto com os coelhos Cinza e Guerreiro, entraram na casa para discutir o design do interior, mas o bebê urso, por outro lado, estava observando-os por trás e também queria entrar na casa com seu papai. Seu Junho estava dentro da casa dando instruções sobre onde a cama e outras coisas ficariam. Quando ele ouviu um som estrondoso, ele imediatamente correu naquela direção, descobrindo que não era ninguém menos que o bebê urso tentando entrar na casa. Seu Junho ficou assustado e em pânico e gritou para o bebê urso parar. Como a casa inteira estava tremendo e poderia ruir se isso continuasse, seu João educadamente explicou ao bebê urso que ele não poderia entrar na casa. Isso deixou o bebê urso um pouco triste e ele questionou por que não podia entrar, vendo que essa situação poderia sair do controle. Seu Junho, com um tom mais educado, primeiro tentou acalmar o bebê urso, explicando que ele é muito grande para a casa e a porta é muito pequena, então se ele tentasse entrar, a casa inteira desabaria. Você quer destruir a casa do pai dele? Ele perguntou ao ursinho. Percebeu as preocupações de todos e respondeu que, como um bom menino, ele não queria destruir a casa do seu querido pai, ele só queria passar um tempo com seu pai. Seu João, então, enquanto o abraçava, o ursinho começou a acompanhá-lo para longe da casa, dizendo por que ele não lambe o suco especial da abelha rainha no canto, que ele gosta muito, já que seu pai tem trabalho a fazer dentro de casa. Assim que todo esse trabalho estiver terminado, ele prometeu brincar com o ursinho, mas por enquanto o ursinho tem que ficar sentado calmamente como um bom menino. Bem, a abelha rainha não ficou feliz com isso, pois mais uma vez o ursinho iria sugá-la até secar, mas o que ela poderia fazer depois disso? Vemos o bebê urso sentado calmamente com a abelha rainha bebê sentada em sua cabeça. Ele estava segurando o suco especial da abelha em sua mão e observando seu Junho trabalhar. Enquanto observava e bebia o suco da abelha, ele começou a se sentir triste. Novamente ele só queria passar um tempo com o pai. Lentamente ele começou a ficar emocionado. A abelha rainha bebê percebeu isso e começou a dar tapinhas na cabeça do urso para acalmá-lo, mas isso só piorou as coisas e ele começou a chorar, dizendo que se eu fosse pequeno, como os coelhos, eu também poderia seguir seu Junho. A abelha rainha bebê também entrou em pânico, sem saber o que fazer. Ela tentou acalmar o pobre bebê, mas não adiantou. De repente as lágrimas do bebê urso caíram em suas mãos e elas começaram a brilhar, confundindo tanto ele quanto a abelha rainha bebê. Enquanto isso, os minotauros estavam almoçando e seu Junho estava discutindo com o coelho cinza qual seria um bom ingrediente para a cama. Inicialmente eles pensaram em usar cebolinhas, mas o coelho cinza disse que se usassem cebolinhas a cama ficaria muito dura. Mas naquele momento um grito chamando seu Junho de pai com excitação assustou seu Junho. Ele se virou, mas antes mesmo que pudesse fazer qualquer coisa, um de tamanho Mini correu em seu Junho. O que seu Junho pensou que o mataria de dor. O impacto fez seu Junho voar para trás e ele caiu na pilha de cebolas verdes. Isso chocou a todos. Depois que seu Junho recuperou o fôlego, ele ainda estava tonto pelo impacto, mas antes que pudesse se recuperar, alguém começou a lamber seu rosto. Foi lá na frente de seu Junho. Havia uma versão mini de Ki-un, todo animado por ser pequeno e poder passar todo o tempo com seu pai. Bem em seu peito havia 3 estruturas parecidas com favos de mel. Ao ver isso, até o seu João ficou confuso e surpreso, imaginando o que estava acontecendo.